bater o braço aqui no microfone. Levanta um pouquinho. Isso, aí fica até mais bonito. É aí. Fechou? Fechou. Então vamos lá. Foi. Fala, querido! Aqui Valdir Bodybuilder para mais um Bodycast aqui para vocês. Aqui do meu lado, o meu irmão querido Fernando Rocha. Fala, galera, beleza? Acompanha a gente num bate-papo legal aí hoje. Bom, não esqueça de fazer sua inscrição no canal, deixar o seu like e a sua curtida lá, ok? Opa, perdão, o seu comentário. Hoje eu tenho a presença especial do meu amigo Carlos Claro. Fala galera, Carlos Claro na área. Tô aqui pra tirar a dúvida de vocês sobre musculação, saúde, mindset, competição e tudo que rolar. Vamos deixar o papo fluir e vem com a gente. Essa é boa do pau fluir, é foda, hein, meu irmão? Vamos deixar. O papo fluir. O pau ou o papo? O papo. Ah, então. Mas vai continuando que vai ter. Essa terça, caralho. Meu, é um texto muito alto. Meu amigo Carlos, conta um pouquinho da sua trajetória, da sua vida, desde quando você começou, de jovem. Tá, Valdizão, a estrada é longa. Eu comecei a treinar com 13 anos. Hoje eu tenho 47, já são... dia 11 agora vai fazer 34 anos de treino ininterruptos. Nunca parei, graças a Deus. Comecei nas lutas, que eu sempre fui fã do Bruce Lee. Ah, quem não foi? Quem tá nessa idade aí da década de 70, 80, né? Quem não foi? Quem não foi? E aí comecei a fazer lutas quando comecei a trabalhar, né? A gente sempre vem de uma família mais humilde e tal. E na verdade, assim, eu nunca pensei em ser um fisiculturista, cara. Apesar de eu ver aqueles corpos, né, da Stallone, os nossos heróis, né, daquela época, daquela época, mas assim, eu nunca me vi como um bodybuilder, eu sempre me via como um lutador. Sim. E, bom, o tempo foi passando, aí a musculação, ela foi entrando aos poucos na minha vida de lutador, né, no caso, que a gente precisava ganhar um pouco mais de massa muscular, enfim. E aí, por conta dos horários das lutas, que eram, até hoje são, né, os horários mais engessados, e aí eu comecei a trabalhar, e aí não tinha o horário disponível para aquela aula daquele dia, e para não ficar sem treinar, eu fazia musculação. Aí eu fui fazendo mais musculação do que lutas, depois eu acabei deixando as lutas e ficando só na musculação. E o bodybuilder meio que caiu, não vou dizer que caiu no colo, mas assim, foi um divisor de águas. Divisor de águas, porque assim, quando eu comecei a fazer musculação, muita gente já achou que eu competia. Falei assim, cara, você é competidor? Você é bodybuilder? Eu falei, não. Tem um físico diferenciado. Eu tinha um físico, é o que dizem, né? Eu já tinha... Não, mas assim, hoje você, como atleta profissional, você consegue reconhecer, vendo um jovem, alguém que já tem um futuro promissor. Uma condição ali. eu nunca pensei por esse lado, assim, né? Mas, assim, era engraçado que em todo lugar que eu ia, todo mundo me fazia a mesma pergunta. E como eu falei assim, isso nunca passou pela minha cabeça, né? Nunca pensei em ser um atleta. Até que uma vez, assim, de tanta galera ficar me pilhando, eu falei assim, porra, você não é atleta? Mas por que não? Eu falei, não, nem sei como que é isso aí. Eu falei, não, tem que fazer uma dieta, assim, assado. E isso começou a passar um pouco mais pela minha cabeça. Eu sou formado em educação física, fiz faculdade de educação física, mas nunca pensando nisso, porque já que esse programa aqui fala muito sobre saúde, é isso que eu queria abordar um pouco sobre isso. Quando eu era pequeno, assim, antes de eu começar a treinar, eu sempre tive muito problema de bronquite. Cara, essa mudança de tempo louca, que hoje tá quente, amanhã tá frio e vice-versa, era batata eu parar no hospital. E eu dormia sentado. Por falta de ar, né? Por falta de ar, porque a minha bronquite era muito forte. E aí, quando eu comecei a treinar, eu primeiro realizei um sonho pessoal. O meu sonho era fazer artes marciais. Quando eu comecei a trabalhar e tive minha primeira grana, fui lá, banquei e tal, eu realizei um sonho. E o engraçado é que, assim, 2 semanas depois, eu comecei a achar estranho eu não ficar doente. O tempo mudou e eu falei, caramba. Aí eu fiquei doente na 3ª semana que eu já tava treinando. Mas foi bem leve. Eu falei, tá normal, né? Tava estranho não ficar doente. E o tempo foi passando e essas minhas crises, que eram semanais, começaram a ser... Diminuíram. Mensais, trimestrais, semestrais. Quer dizer, foram diminuindo as crises. Muito. E você foi criando resistência. Então, exatamente. E aí eu falei assim, poxa, agora é que eu não largo mais isso mesmo, né? Porque eu realizei um sonho pessoal. Foi um remédio pra mim, exatamente, vou dizer. Você conseguiu perceber que era a musculação? Consegui perceber com 13 anos, cara. E aí... Nessa época você já suplementava? Não. Na época, pô... Não tinha, né? Isso, né? Era só musculação. Era só musculação. Já se preocupava com batata doce? Não, nem assim, era arroz, feijão, era a comida que tinha em casa, assim. Nunca teve essa diferenciação. Né? Era o que tinha. Até então não tinha dieta. Comia o que tinha que comer. Comia o que tinha. E... É porque assim, hoje em dia tá muito fácil, fast food, pizza e rodízios. Naquela época não tinha isso, né? E a gente também não tinha muita informação, né? A gente é mais ou menos da mesma idade.
a gente não tinha internet, não tinha Instagram, rede social, Nada, YouTube, nada. nada. A gente não tinha referência. Eu não sei você, mas a minha única referência era aquela revista da Combat Sport. Essa. Que tinha pouquíssimas Essa coisas mesmo. ali. Ela não era nem vendida, ela era de graça, né? Então, eu via algumas coisas assim relacionadas a físico, eu nunca nem folhei, eu via na banca de jornal. Que antigamente Nas tinha bancas, né? algumas Da bancas, banca, é. então você tinha lá Músculo Informe. as Mosca Informe, essas aí, mas assim, eu só passava e olhava o que tava na parada, o que tava lá à mostra, assim, mas nunca peguei uma revista dessa pra folhear. E pra falar a verdade, nunca tive tanta curiosidade. Mas aí, quando eu comecei a ter a saúde, foi como eu te falei assim, eu comecei a treinar com 13 para 14. E aí eu tava mais nessa transição de pré-adolescente, na fase um pouco mais adulta. E aí a forma física, ela veio como uma consequência, ela veio literalmente de brinde, porque, como eu falei, eu nunca me imaginei ser um cara musculoso. Na tua família tinha gente grande? Então, os meus tios, eles eram aqueles caras, como que chama? Forte, né? Então, mas tem uma palavra que eles falam hoje. Fordo. Fordo. É, Forte fordo. com gordo. Que era forte com gordo. Meus tios tinham uns bração, mas eram meio Era barrigudinhos, por causa roliço. de roliço. De cerveja e tal. Até um dos meus tios, assim, que era o mais forte dele, assim, que era o maior deles, ele era bem nesse estilo, né? E um shape que, assim, eu mesmo não conhecendo muito, é um shape que eu nunca achei bonito. Mas, assim, a minha família era desse estilo. Eu até então, era um cara magro, assim. Eu era o mais forte dos meus amigos, assim, mas era considerado um cara magro. E aí, quando eu comecei a treinar, essa forma física, né, ela Foi começou evoluindo, a ser... E foi meio evoluindo. que rápido. Você era um bezerro, foi se tornando aí um touro. É mais ou menos isso. É. E aí eu peguei e curti, eu falei assim, bom, agora que eu não paro mesmo, né? E nunca mais parei. Já operei meu ombro, já quebrei clavícula, e mesmo assim eu ia pra academia, fazia a perna, fazia o que dava. Eu nunca fiquei... Eu acho que um tempo maior que eu fiquei sem treinar, acho que foi um mês e meio. Que foi com que idade, mais ou menos? Eu devia estar com uns 17, Ah, foi cedo. por aí. Ah, cara, me falou uma coisa. Hoje, que nem você tem essa experiência da vivência desde de moleque, adolescência, pegou todas as fases da sua vida. Hoje, com 47 anos, o que você acha que tem de mais desafiador? Assim, quando a gente é moleque, o corpo responde, a gente Muito mais não rápido, suplemento jovem. faz nada e no outro dia tá bom. Com o passar da idade, tem várias peculiaridades que a gente precisa colocar na balança. Então hoje, o que você vê assim que você tem que ter mais atenção, mais cuidado? Então, Não só pra você e você como profissional também da área, né? Tá. Com pegar alguém de terceira idade ou 40 a mais, quais os cuidados disso? Então, eu vejo assim, tem duas vertentes, né? Tem o lado da saúde, que é a pessoa que quer treinar pra... Porque assim, o que eu sempre coloquei na minha cabeça, isso desde moleque, tá? Muito antes de faculdade, muito antes de tudo. Eu sempre quis ser dono do meu corpo. Eu não sei porquê, não vou saber porquê, mas assim, eu sempre treinei, por incrível que pareça, pensando na minha velhice. Porque quando eu assistia muito desenho, né? Esses Isso é desenhos. normal, né? Normal, mas esses desenhos, eu sempre gostei desses desenhos japoneses, né? Que aí você vê assim, por exemplo, o Dragon Ball. Você vê os caras velhos, assim, no desenho, todo mundo lá é shapeado. Não sei se você tem Como 15. os caras ficam me chamando de mestre Kemi. Então, que você é, vê. tudo Mas sarado, ó, se você for ver a história aí, assim, vou só fazendo um parênteses, vai a história do Dragon Ball, o Goku, que é o principal, né, o ator principal, ele já é avô, cara. Já é avô, sei lá, já deve estar beirando seus 50 pra mais. E o desenho mostra ele desde, sei lá, de infância, quando ele veio lá do outro planeta, enfim. Meu, 50 pra mais, e cada vez ele tá mais forte. Parece que o cara não tem fim. O cara vai Super Vegeta, Super Saiyajin, Saiyajin número 2, 10 e infinito e além. Só crescendo. E isso sempre me impressionou. Eu falei assim, poxa, é um velho assim que eu quero ser. Então a tua preocupação era lá no futuro. Era lá é como é hoje, né? Como no é futuro, hoje. né? Eu sempre quis, eu sempre me expus. Como hoje, né? Hoje você tem aí Sebum, você tem Ramon, você tem um monte de caras aí. Naquela época, assim, tirando o Stallone e Schwarzenegger, Não tinha. era só esses desenhos que eram os meus nortes, né? Então, assim, eu falei, é assim que eu quero ser. Eu quero ser um velho que tá Sarado, batendo sarado. saudável. Exatamente, que bate de frente com a molecada. Isso é Né? importante, Em questão de saúde, né? Isso é importante. Não só de estética. Estética também, mas saúde é mais importante. E aí, então, eu vejo hoje que o pessoal que treina, independente se ele começou novo, como eu comecei, ou tá querendo começar agora, por conta da modinha, ou seja lá o que for, cara, realmente a musculação, né, como diz o Fernando Góes, né, ela é o elixir da vida, sabe? Se você faz tudo certo, treina bem, se alimenta bem e dorme bem, pô, você vai viver 100 anos e bem.
Por que nem cara, você teve a lesão cedo e depois nunca mais? Ou teve alguma outra lesão? Então, sério? quando eu operei meu ombro, quando eu tive uma lesão no ombro, foi fazendo lutas, né? Foi fazendo jiu-jitsu. Não foi nem com a musculação. Não foi com a musculação. Na verdade, na musculação eu nunca me machuquei. Até me tornar um atleta. Não vou nem dizer que eu me machuquei, é que assim, eu sempre treinei e como hoje, né? Hoje eu tirei esse ano pra descansar meu físico e minha mente, por conta dos campeonatos, porque competir exige muito do seu físico, mas exige muito mais da sua mente. E eu vou dizer até mais, assim, eu acho que pra quem é um Classic, a categoria Classic, ela é a categoria mais bonita, a categoria hoje, né, que tá a mais disputada. Bem mais desenhada. Bem mais desenhada, é o shape que todo mundo quer ter, é um shape mais, entre aspas, alcançável, mas pra você chegar, pra ser um atleta Classic, você sofre muito. Eu vou falar por mim. Toda vez que eu ia competir, eu tinha que perder 20 quilos. Caralho. E chega assim, é físico, né? É fisiológico, melhor dizendo. Chega uma hora que você vem perdendo peso, aí você começa a levar, né, mais o extremo, só que chega uma hora que seu corpo não entende. É igual vai estar trabalhando para esse lado de fisiculturismo, quem é obeso ou quem é muito magro, assim, vai chegar uma hora, quando você tem uma mudança muito grande no seu corpo, o seu próprio corpo, ele fala assim, opa, peraí, ele responde, isso aqui não tá normal. Né? Alguma coisa tá acontecendo. Então ele vai parar. É igual assim, o cara que é gordinho entra na academia, porra, em uma semana, 2, em um mês, o cara consegue perder aí uns 5 quilos. Aí chega uma hora que ele começa com um pezinho lá de 5 quilinhos fazendo... Ele já tem uma resposta. Aí ele pula pra 10, ele dobra. Ele vai falar... Sim, nossa, assim, agora, né, eu vou ficar o He-Man. Só que quando ele chega assim do 10... o He-Man também. O He-Man, Quando chega do 10 pra 11, já é um parto. Que aí já tá falando em aumentar 10%. Você aumenta a sua carga, a sua força em 100%, e depois pra você aumentar 10%, pô, aí é na hora que as pessoas desistem, fazendo essa analogia com a saúde, né? As pessoas têm dificuldade de entender que, assim, você condicionar um corpo que não é condicionado é muito fácil. Você pega um sedentário, qualquer estímulo ele vai ter resposta. Agora você pega um cara com condicionamento, não é qualquer coisa. Precisa refinar cada vez mais. Quanto mais condicionado você está, menos condicionável você vai ser. E é isso que assim, é isso que as pessoas não entendem, porque é engraçado, porque eu até faço uma analogia quando as pessoas me perguntam, me falam, pô, mas eu tô na academia há 3 meses, eu tô na academia não sei quanto tempo, não tô grande. Aí eu chego pra casa e falo assim, escuta, você trabalha? Trabalho? Você já tá rico? Porra, não. Você trabalha quantas horas? 8, 10, 12? Há quanto tempo? Ah, mano, 20 anos. E você não tá rico? Não tá rico? Você não tá milionário? Aí o cara até meio que se ofende assim, eu falo assim, é difícil construir uma fortuna, não é? E por que você acha que um corpo é fácil? Por quê? Boa colocação. Sabe, eu falo assim, que lógica tem essa? Porque assim, a construção de um patrimônio, de um império, você precisa ter muitas variáveis. Saber entrar num investimento certo, fazer... O físico é a mesma coisa, é a construção de um corpo. É tijolo por tijolo. Não é tão fácil quanto as pessoas pensam. E né? que requer algumas coisas da mesma forma. Exatamente. Eu costumo dizer o seguinte, pô, comer todo dia a mesma coisa, manter a rotina a mesma coisa. Mas o que você faz para ganhar dinheiro? Você não acorda todo dia no mesmo horário, faz o mesmo caminho, vai pro mesmo lugar, a mesma função, com as mesmas pessoas, com tudo. Aí eu falo assim, é assim que funciona. Todo dia que você vai trabalhar, você vai feliz? E por que você não pode ir pra academia, mesmo que não seja resmungando, mas vai. O que acontece com nós brasileiros, nós somos muito imediatistas. Então, nós queremos dormir de um jeito e acordar de outro. Mas o problema é que assim, eu acho que, voltando agora àquele assunto que a gente começou, né? A gente não tinha tanto essa mídia. A informação, hoje a gente tem muita informação, só que a gente tem muita desinformação também. Do mesmo jeito que você aprende muito rápido, você aprende muita coisa boa, né, muito rápido, você aprende muita coisa ruim também muito rápido. E você tem isso como verdade, sabe? Eu vejo hoje aí, todo mundo, né, fala sobre no Instagram, tá? Todo mundo é bonito, todo mundo é forte, todo mundo tem dente bonito. Todo mundo entende de alimentação. Todo mundo entende de tudo. Todo mundo viaja e fala assim, caramba, tá todo mundo bem, só eu que tô mal? Aí você posta uma foto sorrindo, depois você vai lá no canto e chora, e você acha que você é o único que tá fazendo isso. Só que assim, 90% tá fazendo isso. Isso que a galera não entendeu, sabe? Cara, como que você vê essa proliferação de informação? Como a gente falou, na nossa época não tinha, hoje tem demais. Hoje todo mundo tem voz. Ao meu ver, eu posso estar sendo um pouco radical, mas assim, ao meu ver, hoje em dia todo mundo pode ser o que quer ser em rede social. Sim.
Entendeu? Então a gente, como você falou, muita gente falando coisas boas, que aproveita, mas muita gente falando porcaria. Asneira. Só que quem não entende, o leigo, ele tá ouvindo essa asneira E absorvendo da melhor forma. É que assim, eu vejo hoje que as pessoas elas absorvem o que elas querem. É como a gente tava falando do lance do corpo. Hoje em dia, tudo bem você não ter um carrão, tudo bem você não ser um milionário desde que você seja um trabalhador, mas não tá tudo bem se você vai pra academia e não tem shape. Como assim? Por quê? Por que não tá tudo bem? Porque, é como eu te falei assim, o que as pessoas esquecem é que tem o cara que treina por saúde, pra poder levantar de manhã sozinho, ter pra uma poder velhice, ter uma velhice saudável, pra poder ir no banheiro sozinho, pra poder fazer uma compra sozinho, sem depender de ninguém, sem precisar trocar uma fralda, porque ele tem musculatura, não só musculatura, músculo, mas musculatura óssea, sabe? Pra poder fazer isso. E é isso que as pessoas não entendem, porque hoje as pessoas estão vendendo muito o fisiculturismo. Você me perguntou de lesão. Como eu te falei assim, eu sempre fui um cara que eu treinei a minha vida inteira, mas eu nunca fui nesse extremo de, poxa, eu tenho que fazer 2 cardios, tenho que treinar 3 horas, tenho que comer de 3 em 3 horas. Pô, eu comia quando dava, quando eu comia o que eu queria. É lógico, eu não tinha um shape de competição, mas eu tinha um shape Privilegiado. estético, bonito, Não, você sabe? teve o privilégio de ter uma... Não sei se é a genética do cara, o cara teve uma genética Sim, boa, privilegiado. você foi privilegiado. Pô, isso. Então, quer dizer, os teus tios eram tudo barrigudo, gordão. E tu não curtia isso. Você queria um corpo mais Mas saudável. então aí é que tá. Até onde a genética vai influenciar, porque assim, eu posso ter tido uma genética Não, você boa. tem uma genética boa, mas você trabalhou entendo, pra melhorar exatamente ela. isso que eu tava falando. Entendeu? Assim, eu acho que eu não tenho a melhor genética do mundo, mas assim, se eu tenho uma genética, de 0 a 10, uma genética 5, e eu venho trabalhando ela ao longo desses 30 e poucos anos, ela vai virar uma genética 8, sabe? Ela vai melhorar. Ela não pode ser talvez ela não seja um 10, mas ela vai ser um 8, ela vai ser muito melhor do que o que ela já Vai te favorecer. vai me em alguns favorecer. Só que as pessoas, elas querem tudo muito, muito rápido nesse quesito, né? De ter shape e tal. E aí, tipo assim, aí quando eu me tornei atleta, aí sim vieram as Cobranças, às vezes. né? Porque assim, você se cobra porque você precisa dar mais, porque você precisa aumentar um pouco mais a massa muscular, você tem prazo, você tem que tirar aquela quantidade de água que ainda falta e tal. Então assim, são duas coisas completamente diferentes. E todo mundo fala isso, né? Ninguém... Eu acho que assim, as pessoas já estão cansadas de saber, ou pelo menos já deveriam estar, que assim, esporte de alto rendimento é uma coisa e saúde é outra. Estética também é outra. Você pode ter um corpo estético sem ser um corpo... Competitivo, de competição. Um corpo atlético, né? No sentido... Um exemplo disso é o Valdir. Eu conheci o Valdir quando ele tinha 53, 54 anos. 53 anos, com um corpo foda, acima da média. Acima da média. Então, assim, grande, denso, seco, corpo... Eu falo pro Valdir, eu nunca tinha pensado... é o cara que eu miro. Quero daqui 10 anos Então, assim. as E pessoas nunca achavam- pensou em competir. e nunca pensei- Ele fazia As musculação pessoas por achavam prática. que eu era atleta, que eu tinha acabado de vir na competição. E não, e absolutamente não. Então... E o Fernando chegou pra mim, olhou e falou, Carlos, falou assim pra mim, Valdir, você vai competir o ano que vem. Falei, como assim? Tu vai subir em março. Falei, não, cara. Pô, olha, nós estamos em novembro. Como é que você vai fazer isso? Então, o bicho Ah, tava seco, você faz dieta? Não. Eu falei, caramba. Mas isso que é legal, né? Uma Mas também pessoa- é tanta porcaria, né? eu não consigo, Por causa né? da barra. Então, nós fomos almoçar junto, ele ficou Cara, possesso do olha jeito- isso. Preparação, tal semana. Finalização. 0 carbo, depleto. Dia da pesagem, um dia antes. Vamos carbar. Vamos almoçar antes de ir pra pesagem. Ele põe isso aqui de comida, ó. É, Fernando. Eu falei, cara, põe Não, mas- comida aí. mas Não, antes- não consigo. Eu falei, fudeu. Como é que eu vou encher esse cara? Não, mas antes da consegue pesagem ou comer. antes da competição? Um dia antes. Que foi o dia da pesagem, foi um dia antes da competição. Não sei, mas... Eu ia carbar ele. Foi a primeira vez lá. que a gente Você já foi carbando... É um dia foi. antes. Dia antes. Mas aí o dia que a gente foi comer, que eu podia dar aquele boom, Ele não conseguiu. Aí ele falou, não consigo comer. Isso aqui é de comida, eu não consigo. Eu falei, cara, eu não consigo. Não consigo barbaridade. Eu falei, como é que eu vou encher esse cara agora? Fodeu. Então, é que assim, é engraçado que as pessoas falam, mas ficou assim porque fez bariátrica. Mas é aquilo, hoje. O problema é que assim, é que eu falo assim, quando você se destaca, seja no shape, ou seja na grana, ou seja no que for, as pessoas esquecem do seu mérito. Elas só acham que você só chegou aonde você chegou porque você fez. teve privilégios, sabe? Já nasceu rico, ou já tomando bomba é fácil.
fez bariátrica. Eu já tive um problema desse já. Mas assim, é muito mais fácil. É isso que assim, que eu queria que as pessoas entendessem. Que se fosse tão fácil, todo mundo seria. Sabe? Se anabolizante fizesse milagre, todo mundo era forte. Se só fazer uma bariátrica tava todo mundo shapeado. Não é isso. Porque assim, a gente tenta, no seu caso, eu falo porque minha mãe também ela fez bariátrica. Só que minha mãe não é shapeada, né? Porque minha mãe nunca treinou, ela sempre foi muito sedentária. Ela sempre foi uma mulher muito trabalhadora, né? Andava muito, assim, às vezes andava a pé pra chegar até o trabalho e tal. Mas assim, era o máximo que a mãe fez. Minha mãe nunca entrou numa academia, ela nunca levantou um peso. Sim. Sabe? Então, as pessoas acham que... E seria um público ideal pra ir, né? Ela seria a pessoa que deveria estar lá. Então, que me enche de alegria ver alguém de terceira idade no coração. Mas aí é onde a internet hoje, ela tá pegando. Porque assim, eu acho que depois da pandemia, muita gente... Eu vejo hoje, depois da academia que eu treino, assim, eu vejo muitos senhores, sabe? Senhores e senhoras. Porque como eu trabalho com personal, então o meu horário é um pouco mais flexível. E normalmente entre meio-dia e 3 da tarde, assim, é o horário que eu tô indo treinar. Primeiro porque a academia tá mais vazia, que eu prefiro. E é a hora que eu vejo essa turminha lá. Ou quando não, de manhã, é bem cedo que eu vou dar aula, eu vejo já os senhores e senhoras lá. À noite eu já não vou. Mas isso melhorou. Isso melhorou. Então a internet eu acho que trouxe esse benefício. Eu acho que trouxe muita informação legal no sentido para esse público, né? Porque eu me lembro no início, cara, eu me formei em 2002. Eu lembro que era assim, terceira idade vai fazer hidroginástica. Natação para poupar os ossos. A gente sabe que não, que é justamente... É o contrário, justamente eles que precisam fazer a musculação. E aí, você ganhar massa óssea. Isso foi legal, porque a gente via, até um tempo atrás, a gente via médicos falando, não, hidroginástica, porque não pode forçar as articulações, e a gente sabe que é o contrário. É forçando as articulações que vai prevenir as doenças ósseas. E tem vários, assim, eu tava até vendo no Instagram, um cara, não vou lembrar o nome dele agora, falando justamente sobre isso, né? Sobre o benefício que o exercício resistido traz, não só para ganho de massa muscular, né? Mas, como eu falei, para ganho de massa óssea, né? Porque aí vem a osteoporose, vem um monte de coisas com a idade, e se você já não consegue mais absorver tanto cálcio e tudo mais, e é a musculação que vai fazer isso acontecer. Então isso tá sendo Quando legal. você perde a massa magra, você realmente... Porque a massa magra é o que sustenta o esqueleto. E o lance é assim, quando você defende o seu corpo, no caso os ossos, o corpo entende que ele não precisa segurar ali os minerais. Então aí que tem a desmineralização óssea. Ele está sendo poupado. Então o corpo fala, não está sendo usado, né? Lei do uso e desuso. O que eu uso, hipertrofia. O que eu não uso, atrofia. Então vai fazer hidro para poupar as articulações. Aí que você tem a desmineralização. Fazendo a musculação, que é colocando ele em atividade para sobrecarga, então o corpo vai entender, opa, isso eu tô precisando, vou abrir mão disso daqui. Então ele vai retendo esses minerais e não vai deixando. É aí que você previne. Só que isso demorou, né? Demorou muito para as pessoas entenderem. Mas hoje eu acho que as pessoas estão com um pouco mais de consciência com relação a isso. Estão vendo mais. Eu acho assim que o que aconteceu em 2020 aí com essa crise mundial, ela também foi um divisor de águas. Porque você pode ver que a maioria das pessoas que vieram a óbito, não vou falar todos, mas a grande maioria eram idosos. Porque justamente por vinda dessa cultura de só fazer hidroginástica, ou quando não, nem fazer. Eram pessoas totalmente debilitadas. A minha mãe, ela ficou muito ruim. A minha mãe chegou a ficar doente. Ela ficou muito, mas muito ruim. Ela chegou a ficar, acho que, um mês internada. Sério? E ela ficou num hospital, assim, super longe, mas super longe da minha casa. E não podia nem ter visitas. Ela faltou pouco pra não ser entubada. Faltou muito pouco. Mas como eu te falei assim, é ainda hoje uma pessoa sedentária. E as pessoas que treinavam mais ou que eram um pouco mais ativas, já foram mais difícil. As pessoas que corriam bastante, que faziam mas qualquer tipo de atividade, né? Eu acho que seguraram mais a onda. É tanto que, assim, uma das coisas que eles fecharam foram as academias. Sim. E hoje tá provado que, graças a Deus, né, não vai acontecer mais caso haja. Você treinou na pandemia? Todos os dias. Eu também treinei na pandemia. Ele me arrumou uma academia pra treinar. Quando eu não ia pra academia, eu treinava no bosque lá do meu condomínio, nas paralelas. Porque você não tem vergonha de falar isso, porque anda clandestina. Não tenho vergonha. Eu tenho vergonha se estivesse roubando. Cara, e outra coisa, é assim, naquela época virou muita confusão isso. Eu acho assim, se uma pessoa que não treina, ela passasse a treinar naquele momento, era arriscado. Agora, a gente que já treina há muitos anos, tirar isso da gente vai adoecer a gente. Mas você vê, eles tiraram, só que hoje, é o que eu tava falando, se
tiver em algum momento da humanidade algo parecido, que eles não fecharam foram comida, né? Sim, essenciais. Os né? essenciais. A academia entrou como uma parte essencial. Se acontecer em algum momento, em alguma década futura, tenho certeza que as academias vão ser as primeiras a serem abertas. Carlão, né? diz uma coisa pra mim. Um cara acima de 40 anos, na sua opinião, o que é melhor pra ele? Trabalhar com corrida ou se envolver na musculação? Musculação. Cara, qualquer coisa. Eu acho que, pra mim, a musculação, ela é a mãe de tudo. A mãe de todos os esportes. Porque você pode ver, eu acho que talvez tirando na corrida aí, que você consegue até ver uns atletas mais velhos. Mas a musculação é base pra É a base. tudo, Eu sabe que eu tô mas- te perguntando isso? Porque tem cara acima de 40 fala que pra mim não dá mais. Mas eu faço uma corrida e tudo, eu falo. Mas não dá o quê? Faço, não dá. Tem que Cara, fazer todo mundo musculação. diz Então eu assim- queria saber a tua opinião, porque você é um cara que entende muito, sabe muito. Então, o que é melhor? Ou eu fazer musculação? Não, musculação sempre. Sempre, Sempre, base. sabe? A corrida vai te dar um pouco mais de condicionamento Só de cardiorrespiratório né? e tal. Mas assim, não adianta também você ter Condicionamento, condicionamento. te dá Mas não adianta você não condicionamento. ter condicionamento, mas não ter músculo. E outra, se só correr sem a musculação, vai arrumar muito Não, problema. vai Muita lesão. zoar as articulações e tudo mais, vai ter problema. Porque assim, eu nunca vi um campeonato de futebol da terceira idade. Eu nunca vi um campeonato de basquete da terceira idade. Mesmo Eu nunca lutas vi é difícil, né? Lutas, jiu-jitsu, também assim, difícil. Mas na musculação, cara. Você só vai Você ver. já tá com o cara de 90 anos aí subindo no palco. E bem, sabe? os E caras bem. de 50, 50 subindo bem. 57 anos aqui, ó. 56 anos. Não, tira pelo Valdir. Cara, eu comecei, eu me tornei um atleta, eu tava com 43 para 44. Na verdade, uma semana antes. Eu fui campeão, em 2020 eu fiz 44. E aí, 10 dias antes, foi o último campeonato que teve. Eu fui campeão overall, depois eu fiz 44. Ou seja, eu fui começar a competir com 42. Foi em 2018, foi meu primeiro campeonato que eu subi na vida, foi nada mais nada menos que o Mr. Olímpia. Porque naquela época... agora imagina. Pra Cova dos Leões. Não, imagina, né? Um peixinho nadando com os tubarões, né? Porque até 2018, ele não era chancelado pela NPC, né? Era outra federação? Cara, eu não sei por que federação que era exatamente, mas assim, você já podia subir nele. Entendi. Mesmo dando Procard e tal, você já podia subir nele. E foi o campeonato que eu subi. Foi uma preparação super difícil pra mim. É isso que eu ia perguntar, queria saber de sua preparação, cara. Cara, foi engraçado. Os obstáculos? Que isso? Queria saber, por exemplo, você falou que tá um ano, tá esse ano. Desde novembro. Largou a alimentação, está sem cuidar de nada. Comendo, Eu não tô pesando, né? pesando Tipo assim, nada. hoje eu falo com os amigos que esse ano eu tô vivendo o que eu vivia antes de começar a competir. Treinava, mas assim, se eu for hoje legal, mas se eu não for hoje legal também, sabe? Eu vou fazer cardio hoje legal, mas se eu não fizer também, Beleza. tá beleza, porque eu também não fazia tanto E em antes. relação à preparação, cara, você falou do cardio, como é que era o seu cardio ali? Se você sofreu pra baixar percentual? Tem uma história interessante, né? Então, uma história, porque assim, ó, quando eu comecei a entrar nessa de competir, foi de tanta pilha que a galera colocava em mim. Aí eu falei, bom, então eu vou tentar fazer essa parada. Fiz duas preparações. Cara, esse negócio de ficar pesando, de ficar, ter que ir na academia, ter que fazer o treino, Tem que depois render lá, né? tem que fazer o cardio e tal. Puta, chegou uma hora que eu falei assim, quer saber, me dando meu saco. Aí eu não fiz. Aí parei. Aí, nessa época eu namorava uma mina que vivia enchendo meu saco por conta disso e tal. Primeiro ela me apoiou, aí depois quando ela viu que eu tava focando, ela já começou a me apoiar, aí começou a encher o saco e tal. Aí eu desisti a primeira. Aí teve uma segunda que eu fiz. Cara, eu levei ela até o final. A competição era no sábado, a pesagem na sexta. Na segunda-feira anterior, eu olhava pro meu shape assim e falei assim, nossa, tava vazio, sabe? Murcho. E assim, aí eu vi os caras, mesmo vazio, murcho, assim, muito melhores do que eu. Falei, quer saber? Aí eu peguei essa mesma namorada e falei assim, vamos num japonês hoje? Ela, hoje? Falei, bora? Ela, você não vai competir? Eu falei, não. Falei, então vamos. Aí, fui, comi. Aí ficou bom. Comi como se não houvesse amanhã. Cara, foi o tempo de eu comer. Sei lá, a gente ficou mais uns 10 minutos conversando. Quando eu cheguei em casa, assim, que eu tava no elevador e ela, acho que tinha, né? Não sei, hoje. Ela tinha pavor de veias, né? E ela começava a me olhar assim, e começou a abrir o olho. Assim, nossa, o que aconteceu? Ela falou assim, nossa, você não olha no espelho, mas quando eu olhei, cara, cheio de tubo. Ela falou assim, nossa, você tá... Aí eu levantei a camisa assim, ó, o abdômen bloqueado.
esticado. Eu falei, nossa, a perna. Agora eu vou. Aí ela chegou em casa e falou assim, eu quero ver seu shape. Aí peguei, fiquei só de cueca assim, ela até tirou umas fotos. Aí eu falei, puta merda, o que eu fiz? Ela falou, nossa, não dá pra segurar. Eu falei, já era, né, shape até. Aí eu deixei de mão e fui viver. Aí eu fui fazer mais uma preparação. Aí nessa eu falei assim, custa o que custar, eu vou até o final. Que foi a de 2018. Cara, aí ela me arrumou um amigo dela pra me preparar, que eu acho que ele era muito bom com mulher, assim. Ele já preparou várias minas, Fernando, assim. Tipo Fernando Rocha, ele é muito bom pra preparar mulher. Então, pra homem não sei. Ele eu fez sei que muitas assim, mulheres, ele me deixou, assim, não sabia que competição que eu ia. A última semana não ensinou a pousar. Na última semana meio que me abandonou. Só que assim, eu levei até o final. Só que, puta, ela chegou assim, ó, você vai treinar 3 vezes por dia na reta final. 3 vezes por dia, de manhã você vai fazer peito, você vai fazer costa, depois você vai fazer perna. Nesse meio tempo o cardio em jejum, antes de dormir mais um cardio. Foi... Gente, eu sempre gostei de treinar. A academia, eu tinha uma academia que eu treino até hoje a 200 metros da minha casa. Eu ia pra academia assim, eu ia me arrastando. E assim, já sem energia, sem comida, sem nada. E eu chegava assim, mas com aquele ódio, sabe? Eu ia treinar com ódio. Mas eu falei, eu vou até o final, velho. Cara, chegou uma hora assim que eu só levantava pra fazer o que eu tinha que fazer. Tipo assim, eu tava em casa, deitado, puta, eu quero ir no banheiro. Minha casa é pequenininha. É minha cama e o banheiro. Eu olhava assim, puta, não, vou ter que levantar. Na hora que eu for comer, eu aproveito e levanto pra mijar. Desse naipe, E cara. cardio, cara? Você falou. Eu fazia 1 hora, eu fazia na escada do prédio. E aí que tá, eu sempre... Quando eu comecei nessa de preparação, eu comecei a fazer os cardios na escada do prédio e eu curtia. Pô, eu tenho vídeos assim, no Natal, no dia 24 eu fazendo cardio de manhã, no dia 25 de manhã fazendo cardio. No dia 31, no dia 1º, eu tava super, super legal, sabe assim? Só que nessa fase aí, eu já não tava mais aguentando. Aí assim, fui competir e eu fui na categoria bodybuilder, né? Fui na categoria master, até 100. Aí nessa época aí, eu devia pesar... Meu peso ele sempre variou muito entre 105, 107, eu tava sempre nessa média. Eu lembro que eu me pesei, eu bati acho que 96, morrendo. Eu tava morrendo com 96 quilos. E aí eu fui me pesar e tal. Só que a categoria era até 102. Ou seja, eu tinha 6 quilos pra colocar. E os atletas todos mais baixos que eu. Só que quando eu fiz esse trabalho, aí eu desidratei, fiz o trampo certinho. Quando eu olhei meu shape assim, eu falei, porra, essa foi a minha vontade, né? Eu sempre quis ver meu shape desidratado pra ver como que era. E aí, assim, eu curti, a minha namorada na época curtiu e tal. Só que assim, eu fiquei muito no shape clássico. Só que eu nem sabia dessa categoria. Ela tava meio que começando e você tal. Bateu que peso? 96. Só que se eu fosse pra clássica, eu tinha que bater 93. Só que assim... Você tinha que perder aí 3 quilos. Mas 3 quilos. Só que assim, eu não sabia dessa categoria, nem pensei nela. E fui na bodybuilder, até 102. Só que lá no Olímpia, eles unificaram a categoria 100 acima de 100. Aí é ruim, não é? Puta, aí ó, pra você ter ideia, eu competi com o Daniel Guedes. Pô, foi a primeira vez que eu vi o Daniel Guedes na minha vida. Isso é de unificar, né? Cara, o Daniel Guedes, assim, gigante. E como ele também não sabia, ele tinha batido 100 e eu, sim, sem água, sem nada. Eu acho que ele tinha batido 101,5, 101. E ele tava bebendo água igual um louco pra poder subir o peso pra ir pra cima de 102, que ele queria ir na pesada. Só que na hora que unificou, eu olhei e falei assim, mano, como é que eu vou competir com um cara desse? O cara era enorme, assim. Foi a primeira vez que eu vi um cara grande, de verdade, assim, um atleta na minha frente. Foi o Daniel Guedes. Eu olhei e falei, puta que eu pariu. Só que assim, no dia da pesagem. Aí o que eu tinha que fazer? Agora era na hora de encher, de comer, de carbar. Cara, eu fui na conversa de um amigo meu, fui fazer banho de imersão. Ai, cara, em vez de eu comer, eu fui desidratar mais ainda. Ficou mais murcho. Puta, assim, eu tava morrendo, né? No dia, não comi, não fiz aquela ref livre, não fiz nada. E no outro dia, sem água, sem nada. Foi a pior experiência da minha vida. Eu falei assim, eu nunca mais compito. Nunca mais. Foi ruim a preparação. O dia anterior, o dia do campeonato. E era nesse mesmo esquema que é hoje, né? Você tinha que ir lá, tinha as prévias, assim, o dia inteiro. Todo mundo competir pra depois você subir de novo. E eu, ingênuo, fiquei até o final. Eu já era pra ter subido e falar, eu fiquei no segundo call-out, né? Então a gente percebe que pra ter um shape precisa ter uma puta resiliência. E ser resiliente não é tão fácil assim. Exatamente. E o que você diz para essas pessoas que estão começando para não desistir, para continuar? Assim, primeiro, se você quer muito isso para você tem que colocar isso acima de qualquer coisa. Acima de qualquer coisa. Você tem que abrir mão
Porque é aquilo, você tem que, pra ter algumas coisas, você tem que abrir mão de outras. Porque é né? sofrido. Né? Porque é sofrido, você vai ter dias que você não vai querer falar com ninguém, e não é porque você tá puto, ou não é porque alguém fez alguma coisa, você só quer ficar quieto, você só quer ficar... Você É o seu momento. Às vezes você mesmo, sabe? Você entra na caixinha, né? sabe? Você não Na quer caixinha do interação, nada, você não né, quer interação, cara? exatamente. Porque você não tá com vontade de falar, você tá pensando, se no campeonato você tá pensando em várias coisas, ou às vezes você não tá pensando em nada, você só quer ficar quieto. Cara, nas suas preparações, teve alguma... entre tudo, né? Entre alimentação, rotina de treino, não sei, quantidade de cardio, às vezes teve que forçar, anabólicos, alguma coisa que te trouxe mais colateral? O que você identifica ali, sim, que isso mexeu mais com você? Cara, assim, ó, acho que a minha preparação mais difícil, porque o que aconteceu? Depois dessa preparação de 2018, eu tinha jurado pra mim mesmo que eu não ia mais competir. E até tinha jurado pra essa minha namorada da época que eu não ia mais competir. E ela deu graças a Deus. Porque assim, você fica um pouco mais estressado, você fica menos tolerante. Fica mais agressivo. Você fica um pouco mais agressivo, mas assim, impaciente. Né? Eu acho que é isso. Então assim, coisas que você deixaria passar num dia normal, você não vai deixar passar, sabe? Por exemplo, você tomou uma água, colocou lá em cima da mesa e molhou. O negócio molhou aqui, você faz isso. No dia que você tá assim, tipo assim, a pessoa sempre faz isso, a outra pessoa sempre faz, e pra você é o quê? Fala, puta, mas a pessoa não aprende, né, mano? Ah, caramba. No dia que você tá bem, você faz isso. Só que no dia que você tá, tipo assim, puta, mas não aprende, puta. Aí você faz aquilo fica... Porque assim, é uma coisa que já vem, só que você tá tão no seu limite, assim, você acha que o que a pessoa faz sempre, ela tá fazendo de novo pra te provocar, sabe? Porque isso vai bater na tua cabeça aqui. Isso vai batendo. E não é o jeito dela, sabe, da pessoa. Só que ela também tem que entender que você tá num outro momento, né, da sua vida. Você não tá no seu momento normal, né? Você tá no limite, né? Você tá no limite do estresse. No limite do limite. Você tá no limite de tudo. Você tá totalmente não é uma situação normal pro organismo. Não é uma situação normal pro organismo. Exatamente. Ele não tá pensando bem, não tá raciocinando exatamente. direito. Você literalmente leva o seu corpo pra morte, né? Porque assim, como eu te falei, o seu corpo ele precisa de uma quantidade X de calorias e de água, de tudo pra sobreviver. Quando você começa a forçar ele demais, ele começa a falar assim, pô, alguma coisa tá errada. Ele não tá entendendo que você vai competir, que você é um atleta. Eu vou assim, alguma coisa tá errada. Então ele começa assim a lutar e vai chegar uma hora que ele vai começar a fazer o quê? Porra, esse cara tá gastando energia demais. Eu vou tentar deixar ele mais fraco ainda pra ver se ele para. E aí você fica mais fraco e só que precisa fazer mais. E aí você fala assim, corpo, eu preciso de mais. E ele fala assim, mas eu não tenho mais. Então você é uma briga que você tem com você mesmo, com o seu corpo. E aí tipo assim, é um braço de ferro que você tira, é você, sua mente e o seu corpo. Você fez um comentário aí que você é levando o seu corpo quase morte. Isso é a mais pura verdade. E é verdade. Um dos índices mais altos de mortalidade é a desidratação. Mata mesmo. Eu no Mr. Santos, o Renato tinha pedido pra eu parar de tomar água, foi um dia antes, né? Às 16 horas. Aí era pra eu subir às 11 horas, eu fui subir às 23 e pouco, né, Fernando? Cara, isso com risco de quê? De meu rim parar. Isso é terrível. Esses atrasos não tem. Então, aí que eu falo assim, é por isso que eu falo assim, pra quem quer fazer isso aí, tem que saber muito bem o que quer. E como eu tinha falado anteriormente, eu acho que a categoria Classic, pra mim, ela é a mais difícil. Porque você tem que ter um peso específico para uma altura específica. E eu vou falar por mim. Eu sou um cara que hoje eu tô com 110 quilos. Hoje, 110, 111. Esse é meu shape normal. Então, se eu ficar 3, 4, 5 horas sem comer, eu tô bem. Sabe? Se eu fazer 2 ou 3 refeições hoje, tá bem? Eu tô bem também. Se eu tiver que fazer um treino mais pesado, ok. Então, assim, pra mim, tá tudo bem. Tá equilibrado. Tá equilibrado, sabe? Agora, aí eu tenho que perder 20 quilos pra poder competir. Então assim, eu vou ter que comer certinho, eu vou ter que pesar certinho. Eu acho que hoje eu como menos do que eu como quando eu tenho que competir. Cara, pra você ter ideia. E engraçado que assim, as pessoas não acreditam, mas... Você tem noção de calorias ou não? Cara, eu não tenho, mas eu como muito pouco. Come muito pouco. Se você ver eu comer, você acha que eu como muito pouco. Muito pouco. Caramba. As pessoas olham assim, mas quando as pessoas me veem comendo assim, não, você não vai comer só isso, né? Não, mas acho que aqui ainda tem muito. Não, mentira. Aí, você não vai comer de novo? Eu tô sem fome, mano. Sério? Pô, eu tô morrendo de fome. Eu tinha uma namorada que ela comia muito mais do que eu. Muito Caramba, mais. mano. E quando a gente, assim, só que ela treinava também e tal, não era atleta nem nada. Mas às vezes a gente saía assim, falando, nossa, seu marido come, né? Chegou a morar comigo. Eu como 3 vezes mais que ele. Então, assim, mas meu corpo acostumou com isso, sabe? Quando você tem que fazer a coisa certinha ali, você vai levando muito no limite. Eu, quando chegar perto dos 100 quilos, o meu corpo, ele para de perder peso.
Ele para. Ele fala, Entrou homeostase. ele né, vira uma mula, sabe? Ele Então, empaca isso ali que e não acontece, vai. isso que acontece comigo. Então, cara, eu tenho uma ideia, um conceito sobre cardio que eu até queria ver se você concorda ou não, pela sua experiência profissional. Eu penso assim, ó, tudo que o que gera resistência de algo é muito daquilo. Então, por exemplo, o que gera resistência ao álcool, muito do álcool. O que gera resistência à droga, muito da droga. O que gera resistência à insulina, muita insulina. Então, a forma de fazer isso tem que, obviamente, ir quebrando. O que eu penso sobre o cardio? A pessoa faz 2 cardios por dia, sempre, durante muito tempo. E aí, quando chega ali a fase final, de finalização, ela acrescenta, faz o 3º cardio. O que eu adoto? Cara, você costuma fazer 2, você vai passar a fazer 1 cardio só. Fica num cardio. Quando você precisar realmente dos efeitos do cardio na finalização, você vai acrescentar mais 1. Porque quanto mais cardio, mais resistente ao cardio. Quanto mais você faz cardio, menos resposta a ele você vai ter. Quando você usa muito álcool, menos resposta ao álcool. Muita droga, menos resistência. Então, às vezes a pessoa quer mais. Vou fazer mais 1. Não, diminui. Diminui agora, pra quando jogar mais 1 lá... Mas tem é mais isso que assim, quando... O seu corpo responde assim, você percebe ou você vai forçando? Cara, eu fui forçando. Na verdade, assim, eu fui forçando, só que o que acontece? Em todas as minhas preparações, eu sempre fiz sauna. Eu sempre faço sauna, na verdade. Isso me relaxa. Pergunta quando foi a última vez que eu fiz sauna. Foi a última vez que eu competi. Faz 1 ano que eu não entro na sauna. Quando for, Sabe? vai responder muito Então, bem. assim, eu gosto da sauna por conta da competição. Mas você falando agora, pra você ter ideia, no Masters do ano passado, que foi onde eu ganhei o Pro, eu fiquei 1 semana sem treinar. Porque eu tava vindo de uma batida de muito treino e tava vindo já de 3 campeonatos. Praticamente seguidos. Eu subi um final de semana, subi em outro, depois de 2 semanas ou 3 subi em outro, e depois já era o Masters. Então assim, meu corpo tava muito estressado. E é aquilo que eu te falei assim, a categoria Classic pra mim ela é muito sacrificante assim, porque é muito peso que eu perco e é muito peso que eu ganho muito rápido. Então assim, eu competi hoje, bati na pesagem 92. Então eu vou carbar, quando eu começo a carbar, meu peso cai mais ainda. Ele vai pra 91, 90 e pouco. Aí depois ele vai encher um pouquinho, mas assim, eu vou subir no palco com os 93 no máximo. E aí, você tá naquele limite, eu vou fazer uma ref livre, né? Cara, é 10 quilos que eu ganho. Caraca! 10. Só de água, vou dizer assim, se eu porque assim, aí eu fico desde a sexta-feira à noite eu também corto a água e fico o sábado o dia inteiro. Então assim, a boca fica daquele jeito, sabe? Assim, desesperado. Então depois que eu desci do palco assim, acabou a competição, eu pego uma garrafa dessa de 1,5 litro, mas eu tomo como se fosse um copinho de 20 ml. Vou, cara, tem outra aí? Esse caminhão vai de sede. Ali eu já ganhei uns 3 quilos. Caraca. Aí assim, eu vou comer batata. No outro dia de manhã em jejum, vou pesar 103. 104. O rebote fácil. Não, de um dia pro outro. Porque assim, eu levo meu corpo tão no limite pra eu chegar na condição que eu chego, ele tá tão no limite que qualquer coisa que eu mandar ali, água, ele já vai absorver e vai ficar. Retém então ali, assim, né? são 10 quilos que eu ganho de um dia pro outro. E aí é aquilo que a gente tava falando. Isso é esporte. Isso não é saúde, isso é rendimento. Então, assim, o cara de 40 anos que acha que tá velho pra treinar. Então, cara, eu ia te fazer essa pergunta. Ele tá totalmente equivocado. Ele tá. É lógico que sim, não dá pra ele comparar com um cara de 20. Mas ele tem que pensar assim, pô, eu tenho 40, eu quero viver até que idade? Se eu quero morrer com 41, então tudo bem, tá tarde. Agora eu quero viver até os 80. Porra, você tem 40 anos, cara. Aí pra frente, exato. Você tem 40 anos pra você... Carlos, eu quero treinar até os 90. 90 anos eu quero estar na academia, velho. E quero estar shapeado. Aí que entra uma boa instrução, né, cara? Os caras 40 a mais, eles necessitam de uma orientação, né, cara? Porque a molecada... Nós somos aqui pra orientar, nós somos aqui mas pra eu acho trazer que o cara... Exatamente, mas eu acho pra que encontrar a sua nova versão. A molecada de Exatamente. 20 anos vem no YouTube e repete. Agora o 40 a mais, ele precisa de uma orientação correta. Porque a gente tem certos cuidados, que nem você falou, tal. E assim, isso é importante, procurar um profissional e cara, mas vai. Exatamente. Porque se bem orientado, não tem... Cara, um cara de 40, conseguir. se o cara começar... Eu vejo muita gente aí... É que eu não vou lembrar de nomes, eu sou péssimo pra nomes. Mas, pô, tem gente que começou a treinar... Tem uma senhora... Eu acho que ela começou a treinar com 45 anos. Tem, eu acho que 60, 65. E tá muito bem. É atleta, sabe? É atleta. Sabe? É uma mulher, cara. Não é... A gente tá falando de um cara
que tem muito mais musculatura. Eu comecei aos 45 anos. 45 aí, ó. Eu tive olha... aquele problema lá, fiz a bariátrica com 43, aí teve os percalços de quase morre. Morre ou não morre, morre ou não morre. Morre, não morre. Aí, morre ou não morre, né? Fiquei com bolsa de colostomia. Puta, é verdade. Com 45 anos, o médico falou, olha, você tá bem, pode fazer exercício físico. Até então você nunca tinha feito. Não. Aí sedentário no máximo. E aí eu resolvi fazer a musculação. Já viu a foto dele, gordo? Vimos que ele posta. Caramba. Aí eu resolvi fazer a musculação aos 45 anos. E aos 45 anos, cada dia fui fazendo o meu 1%. E esse meu 1% foi me dando resultado. E lá na frente eu fui encontrando, até chegar ao olhar de um cara que entendia de musculação, que entende, que é o Fernando Rocha, falou, vou te levar pra competir. Pô, eu fui e hoje caiu. Olha o que o cara tem. Olha. Ó, tem cara de 20, de 30 que assim. que treina há 10 anos e não tem esse shape, isso, sabe? E aí isso é a resiliência. É isso aí. E aí mostra que idade não tem. Exatamente. Não é nenhum empecilho. É que a galera toma muito mais desculpas do que. Pra se convencer. Pra se convencer, sabe assim? É mais fácil falar que ele tá assim por mal. Ele tá assim. Eu tenho muito essas ele tem genética porque ele é negro. Bariátrica, é muito mais fácil do que eu levantar minha bunda. Porque não é fácil. Vai loiro. Minha mãe sabe disso. É porque ele. Minha mãe sabe disso. Dá um preconceito aqui, mas o cara é racista. Olha o cara. Escutou o que ele falou, né? É porque o cara é negro. Minha mãe sabe disso. Mas. Tá sabendo? Mas é Jesus. Isso. As pessoas. Porque assim, é engraçado que quando você começa a treinar, eu tenho um aluno hoje que ele nunca treinou. Se treinou foi durante um tempo muito curto, assim. Diz ele que treinou com personal e tal. Só que eu acho que assim, eu sempre treinei muito forte, assim. Eu sempre treinei sentindo a minha musculatura. Eu nunca treinei trocando ideia, sabe assim? Eu sempre fui um cara que, assim, eu sempre treinei sozinho. E eu comecei a treinar com parceiros mesmo depois que eu virei atleta, sabe? Que eu comecei a treinar com os caras mais maiores, assim, tal. Mas assim, eu sempre treinei sozinho. Eu nunca gostei muito de treinar com alguém. Porque, como eu falei assim, eu sou um cara muito independente. Então eu nunca quis depender de ninguém pra nada. E aí, às vezes, você vai treinar com um amigo, e aí, meu parceiro de treino, blá. E aí você tá naquele gás pra treinar, o cara, pô, então hoje eu acho que eu não vou. A mina chegou, então acho que eu também não vou. Então, tipo assim, o cara zoou o seu rolê, sabe? Então o cara tá lá com a mina dele bonitão e você tá em casa vendo televisão. Pô, vai treinar sozinho. Vai sozinho. Sabe? Então assim, eu sempre fui desses. E... Nossa, por que eu comecei a falar Como isso aí? Como é que é a sua rotina de treino? Como é que você divide o seu treino? O teu grupo muscular, essas coisas? Cara, assim, eu sou um cara que eu sou muito do bar. Deixa eu só terminar desse meu aluno. Que agora eu lembrei que eu tava falando assim. Esse meu aluno, ele chegou e foi um amigo meu que me indicou, quer dar aula pro meu primo e tal. A mulher dele tinha acabado de falecer, não sei o quê. E ele queria distrair. Enfim, mano, ele é baixinho. Comecei a treinar o cara. E sabe aquele cara que, tipo assim, ele começou a pegar gosto. Eu comecei a falar assim, ó, eu faço assim, eu faço assado, eu trabalho com a respiração assim, o meu método é mais ou menos assim. E a gente vai vendo. E ele foi entrando nessa minha linha. Acho que como ele não tinha muito parâmetro, ele era muito cru assim, então tudo que eu fui falando pra ele foi fazendo. Ele tinha você como referência. Ele não tinha vício de treino. Ele tinha você como referência. Pode ser também. E assim, cara, em um ano, a gente tá junto já há quase um ano. Mas ele mudou radicalmente, assim. O mindset desse, ele é um cara que ele bebe muito. Sempre bebeu, sempre gostou de cerveja e tal. Só que de um tempo pra cá, de tanto eu martelar na cabeça dele, que eu amaceto ele no treino. Não só ele, todos os meus alunos. Eu acho que é por isso que eu não tenho muitos. Porque assim, meus alunos todos fazendo careta, todos xingam. Puta que pariu. Ameaça. Tipo assim, mas porque o treino tá intenso, sabe? Tipo assim, eu tô te dando aula ali, eu tô contigo, não tá assim, pegando meu celular, você fazendo. Quanto você fez? Já terminou? Não, você tá pensando... Eu tô assim, eu tô contando, eu quero mais devagar, calma, abre mais, fecha mais. Eu tô o tempo inteiro ali. E assim, todos os meus alunos, eu tenho até uma mulher também que treina comigo. Cara, todos os meus alunos são os únicos da academia que fazem careta. Eu vejo os profissionais, não tô falando quem tá certo e quem tá errado, pelo amor de Deus, galera. Assim, cada um com sua forma de trabalho. Eu quero te perguntar, fazer uma pergunta só que tá todo mundo assim, tá todo mundo trocando ideia. Aí, então, menina, aí falei pra ela. Aí eu peguei o cara... Eu falei assim, mas é sério mesmo, já tá trocando ideia, fazendo exercício, a execução. É o que o cara tá treinando com fone de ouvido e não tá concentrado no treino. Exatamente. Aí o cara tá treinando e conversando. Alunos, assim, tá todos morrendo, assim, tá tendo uma puta evolução. Mas como você é personal, como é que você divide o treino dos teus alunos? Pra quem tá começando? Eu quero saber o seu primeiro. Primeiro fala do teu, depois você me responde. Assim, eu sou um cara que
eu não... Não, responde o do Fernando. Eu não uso divisão. muito esse lance de... Eu sou muito... Não é que eu sou old Brucutu? school. Não posso falar que eu sou um old school, mas assim... Mas é eu sou um cara que eu acho que é o básico que funciona, sabe? Vou fazer Super 7, SS7, Tri7, V7, Quadri7. Pô, caralho. Se você me perguntar, eu falo, nem sei que porra que é. Você não é personal mas eu preciso realmente disso, sabe? Eu preciso ser formado e saber fazer acontecer. O arroz com feijão bem feito. Precisa tirar resultado. É o arroz com feijão bem feito. Você tem que fazer então, o assim, arroz. Eu trabalho muito assim. Feijão, o meu treino é o mesmo. O que eu vou trabalhar é um pouco assim, velocidade, um pouco mais de intensidade. Intensidade, volume. É isso. Sabe, mas assim, você não vai ver eu fazendo Tri7 agora, você vai fazer aqui, ó, um pra peito, um pra costa, um pra bíceps, um pra tríceps. Mas você tem alguma musculatura que é a sua deficiência, que você bate mais? A minha sempre foi as pernas, né? Sempre foram. Muito antes de competir, assim, eu sempre fui um cara grande, assim, e tal, mas talvez por eu achar que as minhas pernas eram pequenas? Eram finas, assim, pro meu tamanho. Não é. Então, assim, entre aspas. É uma deficiência. Foto no perfil lá que a sua perna tá... Então, só que assim, ainda, como o meu tronco é muito... Não vou falar que maior. ele é grande, ele é maior. Ele é bem... E ele é muito blocado, principalmente as minhas... Eu de costas, minhas costas são muito... Tudo blocada quando eu tô em competição, né, galera? Pelo amor de Deus, não é agora. Mas quando eu tô em competição, ela fica muito marcada. E meu abdômen também, ele é muito... Bem marcado. Muito marcado. Então, assim, o meu superior fica muito em evidência. Ele é evidente, você acha que é tua perna, ela deixa a desejar, ela precisa, na verdade, encher. Porque as minhas pernas, eu sempre achei, elas sempre foram lisas. Por mais que eu contraísse, eu não tinha aquela musculatura toda fibrada, toda desenhada. E eu sempre achei isso bonito nos atletas, ou até mesmo nos jogadores de futebol. Tinha aquelas pernas grandes e tal. Eu queria que minhas pernas fossem assim, desde muito antes de competir. Quando eu comecei a competir, que eu vi o meu corpo pela primeira vez desidratado, a minha perna cortou. Eu falei, puta, não tá do jeito que eu gostaria, mas assim, pelo menos eu sei que os músculos estão aqui. E aí foi uma das... Quando eu fui competir com o Cariani, eu acho que o que eu perdi foi isso que eles falaram, que a perna minha perna tava menor, ou então não tava tão harmônico, e aí eu perdi o campeonato. E então assim, desde o campeonato eu venho batendo. Hoje, aos 47 anos, eu olho meu físico hoje, eu olho assim, as minhas pernas hoje elas estão do jeito que eu sempre quis que elas fossem, cortadas. Ainda falta volume pra uma questão de competição. Pra eu chegar mais simétrico, mais dentro do que a categoria exige, pra poder Porque assim, a gente tá falando de idade, né? Sim. Poxa, eu comecei a competir tarde e todos os meus campeonatos eu sempre subia com os caras mais novos. Eu subia na Master porque assim, era a minha categoria. Mas não é a minha categoria principal. Eu quero a principal, é a aberta pros jovens, né? De 25 a 35. Você tá ali no auge. Então, assim, eu sempre competi com os caras mais novos. Eu fui overall. Meu primeiro overall foi em Campinas, no Música Cor de São Paulo, que foi o último campeonato antes de fecharem tudo. E foi aí que eu me empolguei. Foi uma semana depois daquele que eu te conheci, Valdir. E depois, nesse mesmo ano, né, 2020, no final do ano, eu fui campeão do Mr. Santos. Pô, o Mr. Santos é o campeonato... todo mundo... É o meu sonho, é o sonho, né? Então... Eu fui lá querer levar o top 1 e levei 2 top 2. Master acima de 45 e Master acima de 50. É o sonho de todo mundo, né? Então, eu fui overall numa categoria, assim, disputadíssima. Com muita gente. Já com muita gente, muito atleta. E eu era um dos mais velhos. E fui campeão overall. Caraca. Sabe? Numa categoria que é a mais difícil que eu acho, que é a clássico. Porque... Por que eu fico batendo essa tecla? Porque, assim, todo mundo que tentou ir pra essa categoria sofreu e não vou dizer que se arrependeu, mas assim, o Balestrin, cara, ele é open. Ele foi pra Classic, pô, só faltou morrer. Pra bater o peso, ele chegou assim. Você via ele no último campeonato que ele subiu, nos dois, né? Nos dois clássicos, ele tá parecendo uma caveira. Porque assim, exige muito. Você tem que perder muito peso. O Horse, cara, o Horse, ele falou assim. Eu vi uma foto que ele postou lá. Foi em algum lugar que ele foi. Eu acho que ele falou, acho que foi no Monstercast, se eu não me engano. Que a época mais triste da vida dele foi quando ele tentou ir pra Classic. Que ele só ficava triste, se sentindo deprimido. Porque assim, você exige muito do corpo. É aquilo que eu falei assim. E mesmo assim, ele não conseguiu bater o peso. Então assim, o cara não é pra qualquer um. E você tem que chegar muito no limite. É muito difícil você ter que bater o peso, bater a altura, cara. É muito difícil. E outra, é um físico que ele não é sustentável. Não é sustentável. Foi como eu falei assim, no dia seguinte eu ganhei 10.
cara, não dá pra você manter Se não for bem planejado, se você chega no peso antes do tempo, e aí ferrou, porque chega na hora, qualquer coisa já faz subir o peso. Exatamente. Quer mais um másculo? Tá bem aí? Então assim, os meus treinos, você tá falando, eu faço muito do básico. Eu vou fazendo só essas variações. Só que eu meio que vou mais assim no limite. Como eu falei, quando eu tô em competição e quando eu treino com outros atletas. Mas agora você falou da sua perna, que é a deficiência, que você tem que bater nela. Como é essa forma de bater? Treinar 2 vezes por semana? Eu treino pelo menos 2 vezes. Você aumenta volume? Eu treino, então, assim, eu treino 2 vezes, só que... Fala, por favor, porque você que precisa melhorar a perna e olha... Eu preciso melhorar. Cara, ele chega lá, ele fala assim, não, eu cheguei na academia aqui e vou fazer perna. Você vai lá 20 minutos depois, ele tá já indo embora. Não, é que eu desde sempre... eu já vi, ó. Não corta não, deixa isso. Eu sempre gostei de treinar perna, sempre gostei. Foi o meu músculo... Eu agachava com 200 quilos, assim, pra mim, eu sempre gostei. É que eu falo assim, eu sempre tive muita força na perna, mas eu não tinha volume. Mas, então, pra mim, nunca foi e até hoje não tá sendo uma dificuldade pra mim treinar a perna. Então, eu gosto de treinar, que nem... Mas eu nunca vi você com problema de perna, não. Como assim? Eu nunca vi que as suas pernas fossem uma deficiência pra você. Eu nunca vi. Pra mim, você sempre foi forte. Costas. Meu ponto forte são as costas. As costas abrem. E é um músculo... Eu posso falar sua cintura escapular aumentou pra caracas e tua perna... Você acha que não acompanhou. Não, mas ela continua lá, como é que faz pra ter uma perna boa? Então, assim, eu vou falar por mim. Hoje eu ia estar de perna, eu treino na terça-feira, terça e sexta. Como eu sabia que eu ia vir pra cá hoje, então eu treinei minha perna ontem. Hoje eu não sei se vai dar pra treinar e tal. Foi como eu te falei, pra mim tá tudo bem. Beleza. Se eu não treinar hoje, tá tudo certo. Aí eu treinei ontem. Só que, como eu forcei demais, porque eu vim 3 anos treinando, eu fiquei 3 anos praticamente em dieta. 3 anos em dieta, porque eu saí do campeonato, eu nunca fiz um off, porque o meu peso subia muito, então assim, eu ganhava 20 quilos em 2 semanas, já tava, 20 quilos, aí os caras tinham falado, cara, come um pouco menos, é aquilo que a gente tava falando, eu como pouco, só que assim, deixa eu comer o que eu quiser, porque assim, eu não vou extrapolar, não vou comer 10 quilos de comida, só que assim, eu vou fazer uma ref hoje mais solta, não livre, mas, porque como eu vi muito restrito e eu tinha que bater peso, e meu peso não baixava, então assim, meus coaches assim, eles foram tirando muito da comida, e aí eu ficava segurando, fazendo cardio, sem vida, pra na hora que eu bati o peso, pra na hora que o carbo entrava, meu peso caía por conta do carbo. Então hoje eu sei que assim, não adianta querer tirar 100% do carbo, deixa eu comer um pouco mais, sabe? Então assim, e aquela coisa que você falou, quando você não, o foda é quando você não pode. Eu sempre tive na minha cabeça, você não pode fazer isso, aí fudeu, é na hora que eu quero fazer. Suplementação. Puta, você não pode comer. Tomava os whey, toma whey. Tomo, mas assim, mas a comida, né? Porque a base mesmo é a comida. A base é comida. É foda falar isso, mas assim, eu vou falar porque eu tenho um respaldo de alguém que já falou isso e é patrocinado até hoje. Como é o nome dele? Que é patrocinado pela Growth, que é nutricionista. Caramba, Leandro Twin. Cara, ele é patrocinado da Growth há anos e ele é um cara que ele fala abertamente que você não precisa do whey. Ele fala abertamente, fala assim, eu sou patrocinado, mas eu tenho que falar a real. Eu gosto dele por isso. Você não precisa do whey, é lógico. Pra você, é uma suplementação. Não dá pra você fazer uma ref agora. Você tá... O caso do Valdir, que não consegue... Que Que é aí que você precisa coloca pra mim... Então, exatamente. Aí você precisa bater a quantidade de proteínas e tal. Aí é a mão na roda. Só que assim, não é ela que vai fazer o seu shape. E não é ela que vai fazer um atleta. Principalmente um atleta. E na finalização, na reta final... É o que você menos usa. Eu pelo menos era o que eu menos usava. Eu usava, acho que era 20 gramas no dia de essa whey. Finalização é o arroz sápia. É o arroz da tilápia e às vezes nem isso, né? Eu corto tudo. Exatamente. Então, assim, é o básico, né? Que funciona. Só que, quando eles me tiravam muito disso, eu ficava muito... Isso mexeu com a minha cabeça. E, como eu te falei, e aí meu peso subia muito, sem eu comer nada. Eu comia 100 gramas de arroz. E o peso subia? E o peso subindo... Os caras assim, nossa, mano, você tá gigante. Tá comendo que 1 quilo de comida? Eu falo, mano, se eu falar que eu tô comendo 100 gramas de arroz, você vai acreditar? Não. Pois é. E aí eu queria comer 150. Aí, não. Então assim, eu fiquei 3 anos nessa. Então assim, eu nunca fiz um off. Vou fazer um off brabo. Porque assim, o meu peso ele sobe muito rápido.
Mas pra descer, ele desce muito lento. E não é porque eu sou um cara gordo, não sei, hoje é dos meus tios, como eu falei, mas é isso. Então, assim, eu sofri muito nas preparações. E agora, tipo... E o seu corpo responde bem com comida, responde bem com treino, né? Eu já visto pela sua história. Sim. E com anabólico, responde bem também. Eu uso muito Com pouca coisa ele já responde. Sabe, a galera acha que não, mas tipo assim, por exemplo, no meu protocolo eu tinha que usar segunda, quarta, sexta e sábado. Eu já não usava sábado. Meu curso falou assim, segunda, quarta, sexta e sábado. Você deixava um buraco aí. Ele fazia como eu falei assim, mano, eu não vou usar sábado. Eu não usava. É uma coisa que me zoa é a trembo. Ah, A sim, trembo, ela... qualquer mano, um, é. Então assim, eu falo... Hoje eu tava até conversando... Esses dias eu tava conversando com um cara que ele é dentista, treina assim, mas toma as bolas. Assim, mano, primeiro você toma por quê? Porque isso, aquilo. Aí ele toma trembo e o cara sofre depressão. Eu falei, cara, então eu já tira trembo, sabe? Não dá. E usava... Eu falei assim, ó, ele usava 1 ml de assim, dia não. Cara, eu só uso nas E nos 8 finais últimas de semanas e acabou. né, que eu uso, e era pra eu usar eu usava meio, era pra eu usar meio, segunda, quarta, sexta e sábado. Eu já não usava o sábado. E eu falei assim, e você que não é atleta não é nada, eu sou o dobro do seu tamanho, tomando o dobro da dose. Eu falei assim, para com isso. Então assim, eu acho que a única droga que eu tenho um certo respeito, acho que porque eu já apanhei muito dela. Eu também. E na época... Você tá falando da trembo. Da trembo. Eu também. E na época da pandemia, quando assim... Tava todo mundo treinando nas clandestinas, que eu era um desses caras e tal. Como eu tinha acabado de ganhar um campeonato overall, eu tava empolgado. E aí fechou tudo. Então assim, eu não tinha o que fazer, não tinha trampo, porque eu trampava com evento. Falei, então eu vou treinar. Eu tinha minhas reservas ali, falei, vou treinar. E aí eu tive uma crise de depressão no meio do caminho e a trembo contribuiu. Eu terminei um namoro, eu e meu coach a gente já não tava muito legal. Não tava se dando bem. Então assim, foi uma série de coisas e eu já super restrito. E aí ele foi tirando muito da minha comida, fazendo muito mais caro. Ele aumentou o meu gasto calórico, tirou o meu aporte de comida. E eu tava com 102 quilos e meu peso não baixava. Eu fiquei 2 meses. Eu não sei, eu não vou saber precisar a quantidade de calorias. Isso foi o que ele me falou. Eu não sei se é isso, mas depois eu até te passo a minha dieta. Ele falou assim, cara, que eu falei pra ele assim, falei pro meu coach, falei, cara, será que não tem como fazer uma ref livre? Não comer pizza assim, mas sei lá, um arroz, uma parada. Porque assim, eu não tô conseguindo viver, mano. Tô conseguindo abrir o olho. Eu tô usando a minha energia só pra fazer o que eu tenho que fazer aqui. Eu tô vegetando. Ele falou assim, cara, você tá com 500 calorias. Meu Deus. Que isso, e você Carlos? não perdeu 1 grama. Você tá com 102, você precisa perder 9 quilos. E a solução dele era tirar a comida. Foi tirar. E aí, nisso, eu já tava super estressado. Então assim, cortisol lá em cima. E aí, meu peso ia baixar mesmo. Aí, tinha acabado o relacionamento. Né, um relacionamento meio tóxico. A minha relação com ele já não tava legal. Então assim, eu tinha as 2 pessoas que eu tinha naquele Como momento base, no mundo... Como base, que era minha namorada e meu coach, estavam me abandonando. E eu sozinho, em casa, Com sem 500 trampo, calorias. com 500 calorias, comecei a ficar deprimido, irmão. Só pensando besteira o dia inteiro. Sim. E aí ele chegou e falou, não, você tá com 500 calorias. Eu falei, pelo amor de Deus. Só que o que eu fiquei mais puto, que assim, aí ele começou a fazer bike, e eu não sei se ele tá fazendo enduro, assim, sei lá o quê. Mano, ele postava assim, comida, sabe, panqueca, pasta de amendoim. E eu olhava ele assim, mano, aí aquilo começou a me dar desespero, velho. Me dava desespero. É tanto que eu já contei essa história e vou contar de novo. Muita gente talvez não saiba. Nessa época eu tava 2 meses nessa função, 102 quilos sem perder 1 grama. E eu tava já há 1 semana do campeonato. Que foi o primeiro campeonato que abriram depois da pandemia, que foi justamente o campeonato que o cara subiu, que foi o Masters em 2020. E aí, como eu sabia que ele ia, e eu já tinha feito uma feira antes, acho que foi em 2017, mais ou menos, eu fiz o Arnold, que ele era patrocinado por uma empresa de suplemento, que não era Max, e a gente trabalhou no mesmo stand, só que ele era celebridade, eu era um promotor, mas, pô, verdade que você tem um shape legal, a gente trocou uma ideia ali rapidinho. Como eu sabia que ele ia subir, pô, tá aí um cara que eu quero competir. Mas assim, não foi por hype, não foi por nada, porque eu tô correndo disso, nem gosto, eu nem gosto de ficar muito postando as coisas. Eu só posto hoje mesmo porque eu tenho alguns parceiros e eu preciso, porque assim, vou ser bem sério, por mim eu até fechava meu Instagram, sabe, até pra dar uma desintoxicada, mas não posso. E falei assim, bom, vou competir com ele. E aí coloquei, mano, a faca no dente e fui treinar. Era isso que me motivava. Só que aí, já na reta final, eu tive uma discussão com o meu coach e no sábado, então assim, o campeonato era no domingo, dia 7, se eu não me engano. Dia 5 era pesagem, que era uma sexta-feira. No dia 31
E acho que foi um sábado, foi isso mesmo. Dia 30, que foi um sábado, eu tive uma discussão com ele, com o meu coach. Aí eu já hiperidratando, 12 litros de água, o meu estômago tava um buraco, porque eu não tava comendo, só mandando água. Os 500 ml finais daquele dia, batendo no meu estômago, como se fosse um soco. Eu fui dormir, sério, Valdir. E nessa época eu não dormia. Eu dormia 2, 3 horas a cada 36. Que isso? A cada 36. Cortisol é por isso que quem me conhece, quem me acompanha um pouco mais, fala assim, 5 horas da manhã eu tava na escada do prédio fazendo cardio. Mas não era porque eu, 5 horas da manhã, porque eu sou atleta. É porque eu não dormia. E como eu tinha que fazer o cardio, eu falei assim, cara, eu não tô dormindo. Então hoje eu vou matar essa merda logo, que pelo menos vai ser, se eu canso um pouco mais, aí eu tomava um banho, aí às vezes eu chegava assim, dava uma relaxada de meia hora e acordava de novo. Agora eu vou treinar. Então, isso é assim. Eu dormia, pra dormir 1 hora, 2 horas seguidas, era a cada 36. Nossa. Então, tudo isso desencadeou isso. E aí, então nesse sábado eu tive esse problema com ele. E aí quando eu fui dormir, cara, o meu estômago começou a... Eu acho assim, eu tenho 47 anos, dá pra contar nos dedos as vezes que eu vomitei. Dá pra contar nos dedos, desde criança. Acho que foi umas 3 ou 4 vezes. Nesse dia eu comecei a passar mal, e eu moro sozinho. E aí na madrugada eu falei, nossa, fui pro banheiro. Comecei a vomitar uma parada preta. Cara, eu não sei o que, porque eu não tinha... Eu tinha tomado uma cocazinha zero. Eu falei, será que é isso que tá me fazendo mal? E aí vomitando. Passei a madrugada inteira suando frio e vomitando. Eu mandei... Eu tenho aqui, depois eu mostro pra vocês esse vídeo. Esse vídeo até hoje, era 2h30 da manhã, eu fazendo um vídeo, suando, olho fundo. E eu, coach, tô passando mal, tô vomitando, me ajuda, o que eu faço, o que eu não faço. Mandei pra ele. Ele foi ver esse vídeo, acho que era umas 9 horas da manhã. E eu, o dia inteiro, a noite toda vomitando. Aí ele me ligou, aí eu fui me pesar, fiz o meu procedimento normal, em jejum e tal. Cara, eu tinha levantado no sábado com 102, eu já tava 2 meses com esse peso. Isso já era o domingo. Então no domingo eu levantei pra fazer a atualização pra ele, pra poder ir pro meu cardio, passando mal. Na hora que eu subi na balança, 105. Eu ganhei 13 quilos vomitando. Eu falei, cara, como assim? Eu falei, bom, pelo menos eu devo estar com uns 99, né? Não, eu tava com 105. Reteve, né? Que tive mais ainda. Aí mandei as fotos, assim, tudo embaçado, o shape embaçou, porque até 102 ele tava legal. Com 105 ele embaçou. Aí quando ele viu as fotos, eu falei, cara, o que aconteceu? Eu falei, isso. Foi no médico? Não, eu tô indo pra aí. Que ele ia fazer o cardio comigo. Aí ele foi no médico, foi não, fomos pro médico. Por uma ama da vida. Cara, chegou lá, soro na veia, né? Eu soro com Dramin. Falei, putz, colocando soro e eu vomitando. Dramin, eu vomitando. Vai cortar a história. Teve uma hora que eu fiquei lá com soro, era 2h30 da tarde, do domingo. Daí eu cheguei e falei pra ele, assim, é que eu não gravei, mas assim, ele sabe dessa história. Cheguei pra ele e falei assim, são 2h30 da tarde, hoje é domingo. Domingo que vem, esse horário eu tô em cima do palco. Escuta o que eu tô te falando. Ali, beleza, sabe aquela coisa assim, mas não botou fé. Mas eu falei muito sério. Quando eu fui pra casa, ele falou assim, sobe na balança, deixa eu ver uma coisa. Subi na balança, 108. Nossa. Cara, ele falou assim, ele bateu no meu ombro, falou assim, monstro, vai dormir, vai comer e acabou o campeonato. Eu falei, quê? Não, acabou o campeonato pra você, irmão. Eu falei, como assim, velho? Eu falei, eu já paguei tinta, já paguei inscrição. Já reservei hotel. Falei, não. Ele falou assim, não, acabou. O campeonato semana que vem, você não vai perder, você batendo vai ter 3 quilos. Eu falei, pelo amor de Deus, velho, não me abandona. Aí ele, mano, foi embora. Cara, pensa no cara que chorou. Pensa um cara desse tamanho chorando igual uma criança. Chorando. E eu e a minha mãe, assim, ela dificilmente vai na minha casa, né? E nesse dia ela tava na casa de uma tia minha que mora perto. Aí ela me ligou pra falar que ela tava lá, você não queria ir lá. E ela me ligou e eu chorando. Falei, o que aconteceu? Eu falei, mãe, aconteceu isso. E minha mãe nunca ligou pro treino, pra meus campeonatos. Pra ela, tanto faz, sabe? Assim, mãe, ganhei, beleza, perdi, beleza também. Pra ela, tanto faz. Só que ela viu uma desespero, ela falou assim, tô indo aí. Aí ela chegou e falou assim, contei a história pra ela, falei da sauna e tal. No meu prédio tem sauna. Só que por conta da pandemia, a síndica não deixava eu usar. Fechado. Aí ela falou assim, mas você já viu na internet se tem alguma? Eu falei, mãe, pandemia, tá fechado. Ela falou, mas você viu? Eu falei, não. Eu falei, então olha. Aí eu peguei o celular, sauna, Zona Leste, tinha uma na Penha, do lado da minha casa, aberta. Eu falei, mentira. Ela falou, liga. Aí eu liguei, atenderam. Eu falei, da sauna? Pô, é. Eu falei, vocês estão abertos? Eu falei, tamo. Eu falei, como assim? Eu falei, tamo aberto. Isso era umas 4 e pouco da tarde. Eu falei assim, até que horas? Agora até às 7. Não, deu outra. Fui pra lá. Minha mãe ficou mais um pouquinho em casa, foi embora. Cheguei lá, era até as 8. Aí fui pra lá umas 6 horas. Cara, fiquei até 7h30 na sauna. Caramba. Direto. E chorando. E cara, e chorando e falando com Deus e tal. Quando eu cheguei em casa, eu tinha batido... Aí eu subi na balança, acho que eu tinha pesado 106. Eu perdi 2 quilos ali. Aí fui dormir. No outro dia eu acordei, eu tava com 102. E puta
Aí assim, aí o shape deu uma encaixadinha, aí já tirei foto, já fiz minhas poses, mandei pro meu coach, falei assim, ó, o que aconteceu, olha aí. Aí ele me ligou, falou, o que aconteceu? Falei, mano, fiz sauna. Você achou sauna? Falei, achei. E falou assim, mano, então tamo no game. Ele falou assim, ó, faz o seguinte, você não vai treinar, você não vai mais treinar essa semana. Não, aí que tá, você só vai fazer cardio. Você vai pegar uma bike de spinning, deixa o mais leve que puder e, cara, pedala como se não houvesse amanhã. Como tivesse, sua vida dependesse disso. Velocidade máxima, foi quanto tempo? Foi quanto você aguentar? Mais de 1 hora. Só respiração, blusa, você tem que suar. Aí eu fui, e isso já era segunda-feira, e eu lembro até hoje, era dia de finados. Era dia de finados, aí a academia abria só 8 horas, né? Que é... Tá fazendo aniversário aí. Depois de amanhã. Depois de amanhã. Não, então, foi isso mesmo. Então, hoje é dia 31, hoje seria o dia que eu passei mal, há 3 anos atrás. Se você olhar, acho que no calendário, depois pode dar uma olhada aí. Eu acho que dia 31 foi no sábado de 2020, se eu não me engano. 2 anos atrás. Isso 3 anos, né? 3 anos atrás. Aí eu peguei, fiz esse cardio, aí fui pra casa assim, fui me arrastando, porque eu já não tinha mais força. Aí fui de novo aí esperei dar mais um pouquinho, fui pra casa, tomei meu café que era nada, fiz mais um cardio e fui pra sauna de novo. Eu fiz esse processo até quinta-feira. Aí assim, aí o shape saiu de 102, aí caiu pra 98, 96, ele foi caindo. Aí na quarta-feira à noite, eu fiz minha última sauna, acho que eu tinha batido 94 quilos. E o shape assim, encaixadaço. Ele falou assim, irmão, seu shape tá melhor do que quando você foi overall. Ele falou assim, ó, não precisa treinar amanhã, na quinta-feira, não precisa fazer o cardio. Se você quiser, faz só a sauna. Só que assim, eu tava tão desgastado, que eu levei o corpo assim, do limite, que eu falei, mano, eu posso não ir? Ele falou, não, beleza, então só fica aqui, só descansa, perna pra cima, a gente vai começar a carbar devagarzinho, 100 graminhas, papapá. Aí mantive o peso, na sexta-feira bati, acho que na sexta-feira de manhã bati 93, ele falou, já bateu o peso. Aí a gente ia pra Campinas, aí fui tentar fazer um treino com ele, assim, mas, na verdade sim, eu fui fazer um treino, só que eu tava treinando numa academia clandestina, então a galera foi vendo, assim, um pouco da minha evolução e tal, e eu dei essa sumida, né? Então, o dono da academia, que é gente finíssima, ele nunca tinha visto um atleta em preparação, finalizado. Quando te viu? Quando ele me viu e falou, cara, como assim, mano? Eu tinha perdido até então, eu tava de 108 pra 93, 15 quilos. Eu perdi 15 quilos em 4 dias. E ele viu assim, o shape todo já encaixado. Eu tava começando a carbar e ele ficou impressionado. Aí a gente foi pra lá, eu fui carbando. E aí aquilo que você falou, da demora, né? A minha pesagem tava marcada pras 3 da tarde. Cara, como era o primeiro campeonato, depois pandemia, e Cariani, imprensa, e, mano, aquilo tava um inferno. Então, assim, todo mundo que tava se preparando durante o ano foi competir nesse campeonato. Então, assim, muita gente. Eu fui pesar às 9 horas da noite. 9 horas da noite. E nisso eu tava comendo de 2 em 2 horas e carbando forte. Quando deu umas 7 horas da noite, eu falei, mano, eu tenho que comer, mas não como, espero, o que eu faço? Ele, não, mano, pode comer. Aí, mandando ver na comida, na hora que eu subi na balança, de 93 que eu devia bater, eu bati 91. Cara, mas eu tava assim, só o pó. Tava virado do avesso. Tava virado do avesso. Mas melhorou, né? Mas tava... Porque assim, eu falei, eu vou competir. Falei que eu ia. Aí eu pesei, aí no sábado eu fiquei só descansando e tal, pra domingo ter o campeonato. Aí foi o campeonato que eu tive com o Cariani e aí é o resto da história, né? Aí eu perdi porque a perna não tava acompanhando, segundo eles. Mas, porra, tá ótimo. Não, pra mim foi vitória. A mesma coisa que aconteceu. Só de estar lá, vitória. Pra mim foi ter colocado aí. Pois é. Essa foto aí, ela foto, na verdade, foi de 2021, que eu... Manda por ele consegue pôr. Foi 2021. Consegue pôr isso aquilo, Tiago? Vou te mandar aí. Eu peguei essa foto, quem bateu foi o Giba. Porque eu tinha certeza que aí 2020 não rolou, 21 não. De 21. Aí 21 eu tinha certeza que eu ia pegar o Pro. Aí o Giba falou assim, vou fazer um ensaio com você aí rapidinho. Cara, em meia hora, ele começou a bater umas fotos, que é o fotógrafo oficial, né, do Moscow Contest. Cara, ele fez um ensaio assim, tanto que eu tava com o short, esse short é um short da Max, que era patrocinado pela Max nessa época aí. E eu só subi assim, os shorts assim, ele foi fazendo... Essa foto eu pirei nela. Ele fez várias fotos assim, mas essa foi a que eu mais gostei. E aí eu não peguei o Pro em 2021, bati na trave de novo, aí vim nos campeonatos, aí melhorei bastante o ano passado, né, 2022, eu melhorei bastante em questão de condicionamento, de volume. E perna, de lá pra cá, melhorou demais. Tem uma foto minha de um campeonato que eu subi no ABC, que foi o primeiro que teve ano passado. Cara, que eu tô assim... Foi meu melhor shape. Tá? Foi até melhor do que o Olímpia e foi até melhor do que o Nacional. Foi o melhor shape que eu consegui colocar. Cara, e ainda assim, você acha que a perna tá... Eu acho assim, hoje, como no profissional, eu acho que ela... Acho não. Eu preciso de mais volume. Porque assim, eu tenho, graças a Deus, assim, eu tenho uma profundidade de corte muito grande, definição muito boa, mas
se eu ganhar volume, eu consigo brigar com os atletas mais novos. Quem hoje você acha que seria o seu maior oponente? Seu calcanhar de Aquiles. No Pro? Que você bateria aí? Cara, é que assim, ó. Claro, todos são... Aquilo que a gente tava falando no começo. Eu acho que foi isso desde a gente começar a gravar, né? A NPC, ela tá formando muitos atletas Pro, e isso tá sendo muito bom para os atletas, e tá formando muitos atletas Masters Pro. A única coisa que eu queria entender é pra que fazer tanto atleta Pro Master? Por que eu tô falando isso? Isso não é uma crítica, é uma questionamento. É uma reflexão e até mesmo pra uma dúvida. Porque assim, eu vou falar por mim, eu tenho 47 anos. Aquilo que você tinha me perguntado, como que é, né, treino, lesão e tal. Quando eu desse último campeonato pra cá, como eu forcei muito, né, eu tava falando muito nesses últimos 3 anos, foram 3 anos de dieta, 3 anos... Olha lá só o rapaz, ó, as pernas dele... É que a perna não pegou aí, porque as pernas estão... Corta a cabeça e deixa show, que as pernas tá bem cortadas. Então, tá vendo, ó? Ele tá bonito, só que assim, se as pernas ficarem um pouco mais cheias, ele fica mais competitivo. Um pouco mais de volume nas pernas, eu consigo ficar mais competitivo, né? Porque pra competir com os atletas Masters, eu acho que hoje... É que é foda falar isso, né? Porque parece que você tá sendo arrogante. Fique à vontade, fique à vontade. Eu acho que assim, um atleta que eu... É que eu não conheço muitos atletas Classics Masters, né? Então eu quero que você me perdoe. Os que você conhece. Os que eu conheço, um cara que eu assim, sempre admirei o shape dele e tenho o maior respeito por ele é o Daniel Guedes, que é um atleta de Manaus. Ele é um atleta fantástico e ele tem, acho que 43 anos. Ele é mais novo do que eu. Dos que eu conheço, eu sou mais velho. Eu sou mais velho que o Cariani. Eu sou 3 meses mais velho que o Cariani. Sou mais velho que o Júlio. Então, acho que hoje, os atletas que poderiam estar comigo seria o Daniel, o próprio Cariani, né? Já que eu até peço uma revanche, se ele me der essa hora. E o Júlio Balestrin, porque uma vez eu conversei com ele, ele falou assim que ele, apesar da, acho que da Classic ser uma categoria que ele sofre muito para poder competir nela, mas foi a categoria, acho que, onde ele teve melhores colocações. Então, é uma categoria que eu acho que ele falou que se deu melhor nela em questão de colocações. Quem? O Balestrin. Balestrin na qual categoria? Na Classic. Então, assim, era um cara que... Ele era Open. Ele era Open. E ele achou melhor a Classic. Na Classic ele chegou... Ele foi competir uma vez, eu acho que lá fora. No México. Lá fora. No México. Que ele tava com aquele bigodão, tipo, parecendo mexicano, é isso? Que ele ficou com o bigodão, sim. Aí eu acho que ele ficou em segundo ou terceiro. E depois ele competiu no Olímpia, acho que ele também ficou, acho que foi quarto, se eu não me engano. Foi as melhores classificações dele. Então seriam esses 3 caras que eu conheço da Classic. Que confrontaria. Que confrontaria aqui no Brasil, né? Eu, assim, se tiver mais atletas Classics, assim, me perdoem. O cara que ganhou de mim, eu acho que o nome dele é Fabiano. Acho que ele é de Salvador. Ele ganhou de mim em 2021. Ele ganhou o Pro em cima de mim. Ele continua na estrada. Ele chegou já Pro, debutou e tal. Ele competiu acho que umas 2 vezes. E eu sei que no Olímpia do ano passado ele tava. Então, assim, que eu conheço. Então são os caras que hoje eu gritaria no palco. Bate de frente aí. De boa. Sebum ou Ramon? Sebum. Cara, eu sou brasileiro, eu adoro o Ramon, assim, eu acho o Ramon, ele é um ser humano incrível, eu tive o prazer de conhecê-lo. É um cara assim, super humilde, super gentil. Se ele chegar aqui, ele cumprimenta todo mundo. Vocês foram da mesma equipe, né? Lá? Sim. Fui da Max. Então, assim, é um cara, ele como pessoa, ele é fantástico, assim, fantástico. Mas, como atleta, eu acho que ele precisa muito ainda pra chegar no Sebum. Não vou falar... É que assim, são 2 corpos diferentes, né? É que o Sebum, ele sabe pousar. Tem mais presença, ele tem mais presença de palco. Ele tem mais experiência, que o Sebum compete há muitos anos. O Ramon, acho que, se eu não me engano, ele apareceu na cena em 2018. Se eu não me engano, né? É recente, aí virou Pro, ficou quase 2 anos sem competir. Eu acho que ele voltou a competir em 2020. Ele tá recente, ainda vai. E assim... Os dois têm a mesma idade. Aliás, só que a maturidade do Sebum é outra, mas embora tenham a mesma idade... Então, mas assim, a experiência conta, porque até onde eu sei, contando aqui de cabeça... Tira o Ramon, ele ganhou no Olímpia, eu acho que em 2018. Ele ficou uns 2 anos sem treinar, sem competir. Depois ele subiu numa classificatória aí, que eu acho que ele ficou em 5º. Ele perdeu pra um cara lá. Acho que ele competiu de novo, que aí ele competiu com o Zancanelli no Rio. E aí ele ganhou a vaga pro Olímpia.
foi quando ele ficou em quinto no primeiro Olímpia dele. Aí competiu de novo e ganhou a vaga que ele ficou em segundo. Em segundo. Ele competiu o quê? 5 campeonatos. Eu tenho muito mais campeonatos do que ele. Em quanto tempo? Em 3 anos. Ele tem mais ou menos isso. Só que ele tem menos campeonatos. Então, que falta na experiência mesmo, né? O Sebum compete, acho que desde os 20, 18. E veio da bodybuilder e tal. Então, assim, por questão de vivência, de experiência, de... Tempo na estrada, Tempo na estrada, cara. E são shapes diferentes, mas eu acho que ainda falta um pouco pra ele. Um pouquinho, né? Isso cara, é bom. As pessoas podem falar o que quiserem, assim, mas eu vou até ser... Não vou falar que é antiético, mas é o que eu acho, assim. Eu acho que o Sebum só perde pra ele mesmo. É. Eu gosto dele. Eu gosto muito do Ramon, mas acho que o Ramon só ganha quando o Sebum se aposentar. É o que eu acho. Meu filho falou, pai, o Dino leva. Filho, o Dino tá se preparando. Você acha que o Sebum tá esperando ele? De forma nenhuma. Todo mundo trabalhando. Aí eu vi uma matéria desses dias aí, cara, o Sebum, ele já tá nos Estados Unidos, que ele é canadense. Ele mudou de casa, né? Então, ele mudou, tava nos Estados Unidos e ele montou uma academia só pra ele treinar. Ele mudou pra academia, ele pra montou morar. uma academia pra treinar lá e nesse último mês ele montou um quarto dentro da academia. Então, assim... Não tá vendo ninguém. Cara, ele não tá vendo ninguém, assim. Ele tá postando umas fotos ou outras. Então, assim, olha a cabeça do cara. O que é a resiliência? E assim, e ele sabe da responsabilidade que ele tem como atleta. Essa visão que ele se tornou, esse cara do mundo ele sabe a importância que ele tem, assim, com tudo, né? Mas puxa aí, o que você acha do Dino tá escondendo? Que alguém tem que perguntar. Pergunta ao Valdir que eu corto a câmera pra ele, senão você não vai ter ponto de corte. O que você acha do Dino tá escondendo shape em relação a essa preparação? Cara, ó, eu vou ser bem sincero, assim, eu não, apesar de ser um atleta, eu não acompanho muito esse mundo maromba. Então, como eu te falei, por mim eu fecharia meu Instagram. Mas é que os dois hoje são referências, né? Eu acho que eu vi num podcast hoje, acho que foi hoje, se eu não me engano, foi o Tinho que falou. Eu posso estar errado, tá? Eu acho que tava ele e o Braulio e o Pinduca. Tava ele e o Pinduca e eles estavam falando que esses 2 quilos que o Ramon ganhou de margem aí, que eu acho que ele já colocou esses 2 quilos no shape dele, que ele vai usar muito bem, o Sebum também tem essa margem. Porque assim, o Ramon, ele ganhou, na verdade, ele passou raspando, né? Porque ele tava acima do peso e a sorte que ele conseguiu alongar ele. Eu vou falar a minha experiência. Eu não sei como é que funciona pra todo mundo. Quando eu subi no ABC, no ano passado, que foi o meu melhor shape, eu vim batendo pra bater 93 quilos. Apesar de ele não ser... Eu só precisava subir. Podia subir na bodybuilder, que eu já tava classificado pro Olímpia. Então, só que assim, a minha categoria é Classic. Então, eu me matei pra chegar na Classic. Na sexta-feira, no dia da pesagem, eu bati 93 quilos em casa. Quando eu cheguei lá na pesagem, eu bati 94,5. Eu falei assim, como assim? Na hora que eu subi na balança, eu falei assim, não, tá errado. O cara, não, 94,5. Os caras foram lá, me mediram. Cara, você tem que pesar 93, porque eu tenho 1,80. Só que é por conta da desidratação e tal, eu sempre bato 1,79,5. Eu já cheguei a bater 1,80,5, assim, me alongando, mas assim, lá eu não consegui. Só que aí o Caramelo chegou pra mim e falou assim, não, mano, sobe na bodybuilder mesmo, você só precisa subir. Eu falei assim, não, eu quero subir na Classic. Eu falei assim, então você vai lá e perde 1,5 kg. Ninguém falou pra mim que eu podia voltar e me medir de novo. Você já mediu. Depois você só volta e pesa. Aí eu vou mostrar esse vídeo pra você. Eu tenho um vídeo aqui, eu já com a cara toda funda, parecendo uma caveira. Eu subi e descendo, que foi num espaço de eventos. Então ele tinha um mezanino e tinha 2 escadas, assim, pra ir pro mezanino. Eu peguei uma escada daquela, meu irmão. Me ficou subindo e descendo, assim, eu já desidratado, sem comer, sem beber água. Cara, eu não tinha o que cuspir, eu tava com a boca seca. E assim, subindo e descendo, coloquei um moletom. E, cara, fiquei subindo e descendo, fiquei 45 minutos. Aí eu consegui suar. Assim, graças a meu bom Deus, me deu vontade de mijar, eu fui mijar. Na hora que eu subi, aí eu falei pro meu, posso subir de novo na balança? Ele pode. Aí eu tirei tudo, né? Tirei moletom, subi só de cueca. Eu bati 93,100. Aí eu olhei pro cara do Caramelo assim, quase chorando, né? Eu falei, mano, 100 gramas. Nem sei se podia falar isso aí, mas ele deixou passar 100 gramas. Pô, mas eu perdi 1,4 kg em 45 minutos. Sim. Sabe? Então assim, o Ramon, deixaram ele se alongar. Ele não ia perder 1,5 kg lá. Então assim, eu não sei como é que funciona. Então, eu só tô falando a minha experiência. Ele não ia conseguir perder. Então assim, conseguir alongar, beleza. Ele ganhou esses 2 quilos a mais de margem. Só que assim, ele vai ganhar mais músculo. Só que você vai ganhar mais músculos ali, não necessariamente ele vai estar mais seco, mais cheio e mais definido e mais tudo. E o Sebum, ele subiu de roupa. Cara, que ele ganhasse meio quilo ali de roupa.
que tivesse meio quilo a mais. Eu sei que ele subiu abaixo do peso que ele, De roupa? ele poderia, de roupa. Eu acho que foi 1 quilo e pouco a menos do que ele poderia. Como eu te falei assim, eu não acompanho tanto, então eu posso estar falando bobagem. Entendi. Peço perdão se eu estiver Não, falando que isso, bobagem. é. Mas até onde eu sei, ele poderia pesar mais do que ele pesou. E isso ele tava de roupa. E o Ramon, ele ganhou 2 quilos, se eu não me engano, o Sebum ganhou 800 gramas. Eu acho que ele ganhou 800 gramas pela altura dele. Cara, que ele ganhou 1,5 kg. Uma 1,5 diferença. kg. Pô, o Ramon que ganhou 2... Cara, 500 gramas, pra um cara que, assim, tá muito diferente, não é 2 shapes que você fala assim, cara, um tem 49 e outro tem 49,1 de braço. Não, é muito, assim, olhando os dois juntos, cintura escapular, cintura, tá muito ali. Então, eu sei que tem os fanboy aí, como os caras falam, os Ramonzetes aí da vida. Como eu falei assim, eu adoro o Ramon como pessoa, puta, é um moleque de ouro, assim. A gente tá falando de atleta. Sim. Não é porque, eu sou pagar pau de Cebu, não. Eu tô falando porque são de Análise físico, técnica. né? Eu já nem... Se você perguntar pra mim que time você torce, eu já não gosto de futebol por conta disso. Eu acho que pra mim, o cara que venceu foi melhor, se tá melhor, beleza. Se o ano que vem você perdeu, o outro tá melhor, beleza. Mas o Cebu, ele vem de uma evolução, né? Então o Ramon, eu acho que ele vai ter que impressionar muito. Muito. Meu irmão, E é isso. você tem mais alguma pergunta pro meu querido aí? Carlos, foi um prazer. Nossa, fluiu o negócio. Obrigado pelo Eu convite. agradeço pela sua presença. Meu, foi fantástico. Foi fantástico mesmo. Obrigado pelo convite. Da próxima, já vai se preparando aí que a gente vai te chamar novamente pra gente bater um outro papo. Deixa eu só pra fechar um raciocínio. Tá, fica à vontade. Que a gente tava falando sobre campeonatos, então assim, a gente tava falando da NPC. Só pra fechar esse raciocínio, tá? Eu só quero entender o porquê que tá sendo mais tanto Pro. Master, Pro, porque assim, como eu tava falando, dando exemplo do Sardinha. Então o Sardinha, assim, é que ele compete até hoje, ele faz questão de competir e tal. Então assim, tem atletas que, por exemplo, não sei se eu posso falar dele especificamente, mas que eu sei o Norton. Eu sei que o Norton é um atleta James. Eu sou fãzaço e tal, mas é um cara que não é pro. Então, assim, até onde eu sei, eu acho que ele não tá mais competindo. Não sei. Mas talvez eu acho que se ele ganhasse um Pro Card hoje, eu acho que ele, tipo assim, fecharia com chave de ouro, sabe? Fala, porra, vou fechar com chave de ouro, talvez não compita mais. Um cara que teve muita evidência, tem muita evidência então, e tal. Pegou o Pro, beleza, agora tranquilo. Então assim, eu acho que muitos atletas... Dá oportunidade pra outros. Muitos atletas pros, masters, tão nessa assim, pô, se eu pegar um Pro com tudo que eu já fiz e tal, eu encerro minha carreira com chave de ouro. Isso eu acho bacana. Mas ao mesmo tempo, tem muito atleta, como a gente tava falando, do Odair, você, muitos atletas que são competitivos, né? Que é lógico, não dá pra você comprar você com um cara de 20 e poucos anos, né? Até por conta de limitações. Sim, lógico. Né? Mas, fazer os caras de 50. Isso. Mas pegar os caras, porque assim, é isso que a galera quer. E não ver, unificar sabe? na hora de fazer Mas assim, mas já que tem tanto, não precisa unificar. Que eles vão fazer Pega tanto... sempre os Master, que é. Sabe por quê, Wadir? Porque assim, você é um caso totalmente à parte, mas é um caso que dá pra chegar nisso. Dá pra chegar com o físico que você tá na idade que você tem. Dá. Né? Falo com propriedade. Dá. Tem como tem o Odair, tem muitos outros. Então, assim, eu vou falar por mim. Eu, quando eu ganhei ano passado, eu tinha. Como eu falei, eu nunca sonhei em ser um atleta e nunca sonhei em ser um Olímpia. Mas, quando eu vi que eu tava. Porque assim, eu nunca tinha competido pra isso, eu nunca tinha levado meu corpo no limite. Hoje, eu sei que assim, é possível. É possível pra mim. Eu tenho shape pra isso. Mas, lógico que dadas as circunstâncias, as probabilidades, enfim. Só que pra um campeonato Masters. Como eu falei assim, eu encararia. Hoje, se fosse, Cariani, o próprio Daniel e muitos outros que vinham, porra, eu encararia de frente. Eu encararia muito mais novo, com muito mais gás, com muito mais fome de vitória. Então, assim, uma coisa é você competir com o cara de 20, 30, outra você competir com o cara de 40. Sim, porque as limitações, dores, articulações, todo mundo vai ter o mesmo problema, então vai ser mais justo. Eu fiquei decepcionado por não ter sido chamado para ir para Olímpia Masters, porque até então era um convite. E eu acho que foi isso uma das coisas que me desmotivaram esse ano, a não competir. Até meu coach falou, não, vamos no que teve em Recife, ou em novembro. Eu falei, porra, não vou ficar mais um ano me preparando para competir com a molecada, sabe? Já que tem um campeonato Masters e o requisito era só ser Pro e tá com a federação em dia. Então eu não fui chamado. Até onde eu sei, foram mais ou menos uns de 180 a 200 atletas, porque foram 10 categorias. Eu acho que só a bodybuilder feminino eram 10 atletas, mas as outras todas eram 20 atletas. Então se coloca aí,
que tenha sido 190 atletas e me falaram que foram 400 inscrições, né, que fizeram a intenção, cara, dá uma vaga pra 2. Uma pra 2. Eu falei, porra, eu tinha acabado de ganhar e não fui chamado. Não foi chamado. Então, assim, eu tava em ascensão. Não que eu não sou melhor do que ninguém, pelo amor de Deus, cara. Não, mas era o momento, era o momento, Só que, assim, era o seu porque, momento. assim, a Classic tá em alta, os brasileiros estão em alta, e quem era um outro atleta master que poderia ir e não foi? Porque, assim, eu sei que se o Cariani quisesse, ele teria ido, se o quisesse, eles teriam ido, mas eles não estavam a fim de ir. Então, poderia, assim, só a única coisa que eu quero que eu almejo é que, assim, é aquilo que você tá falando, já que estão fazendo tá dando tanto Procard pra massa, então, assim, faça um campeonato pra eles, um campeonato pra essa galera, massa, sabe? só. Porque tem muito, eu vou, lógico, eu vou puxar essa dia pro meu lado, eu vou falar por mim. Se tiver um campeonato pra Masters, eu vou ser o primeiro a fazer inscrição. Vou ser o primeiro. E se esse campeonato dá direito ao Olympia Pro, pô, aí que eu vou com mais faca no dente ainda. Porque, assim, é um sonho que eu sei que é possível pra mim, porque é um campeonato que tem de Masters, e eu vou estar competindo com atletas mais velhos. Então vai ser mais justo também. Todos os Masters acho que pensam assim, né? Então, mas se aí mais motivado. eu acho que, assim, as pessoas dá tanta... Ver um Valdir na vida, assim, caralho, olha o Valdir, vê o Odair, vê uns atletas mais velhos, fala, caralho, eu queria ser assim. Só que na hora dos caras se mostrarem, porque isso aí é saúde, mas isso é palpável e dá pra dar isso com saúde. Sim. Né? Não vai falar que o cara é 100% saudável? Se ele tá competindo, não. Mas se ele tá com essa idade e tá bem, é porque tem uma harmonia, tem uma saúde aí. Não é diferente você pegar uns caras aí, peso pesado, bodybuilder, que assim, top de coisa e tal. Mas enfim, alta performance. Só que assim, dá pra reunir. Eu acho que assim, tentar pegar esses caras que são referências, pra mim, o Valdir, o Odilon e muitos outros, que estão até hoje no esporte, ou estão bem fisicamente, e mostrar pra assim, que isso é o esporte. Porque, o nosso irmão de 50 anos, Renato Capuano. Porque assim, na boa, não é pegar um Ramon da vida, ele não é referência. Porque é um cara que não tem nem 30 anos, cara. E um cara que tem todo o respaldo. Será que ele vai estar com esse mesmo gás quando ele tiver com 50, com 40 e pouco? Será que o Sebum vai estar? Então, assim, não adianta você querer pegar assim, a elite da elite e falar que aquilo é o saudável, porque assim, aquilo não é alcançável, sabe? Agora, se o Valdir chegou na idade que chegou desse jeito, se o Odilon chegou na idade que chegou daquele jeito, se eu de uma certa forma tô chegando... Tô perto dos 50. Do jeito que eu tô, porque a gente tem você isso se tornou pra atleta mostrar. aos 45 anos. Você é uma referência. É superação, é dedicação. O Odilon, que você comentou, compete há 38 anos. Nós dois competimos apenas há 3 anos. Então, mas é isso que eu tô falando assim. Então, você... E no caso do Odilon, mais ainda, porque assim... E até mesmo do Sardinha. Os caras estão há 30, 40 anos fazendo a mesma coisa e estão aí. Então, assim, esses caras têm o que mostrar, sabe? Então, assim, é um campeonato desse que tem que ser feito. Sim. E aqui no Brasil, já que a gente quer ser referência, então, porque eu tenho certeza que lá fora também tem os caras bons. Então, assim, se a gente começar a fazer uns campeonatos com nível, porque assim, cá entre nós, pelo amor de Deus, não tô falando mal de ninguém, mas assim, tem atletas massas que você olha e fala assim, porra. O cara foi campeão, mas ele só subiu sozinho. Porque se tivesse... só tinha ele. Favoreceu. Então assim, tem em todos os lugares, tá? Tanto o Master, quanto a Open, quanto a Classic, tem atletas ótimos, tem atletas bons e tem atletas ruins. Mas a gente tá falando dos bons, né? Olímpia. Pô, então vamos pegar os atletas Masters bons, eu citei aqui 4. Deve ter mais. Vamos fazer um campeonato pra esses caras. Já que a categoria Pro não tem peso e altura, né? Tipo assim, eu tenho só que bater meu peso e minha altura, mas eu posso competir dentro da idade com fulano, com ciclano. Então vamos fazer um campeonato desse pra essa galera aqui que é boa, e vamos fazer essa galera competir com os caras lá de fora, e vamos mostrar que a gente realmente é bom. Isso, se dá um sabe? Porque assim, porque aí vai hypar o fulano, porque assim, eu posso hypar o Valdir, né? E aí o fulano que é o hypado pode ficar chateado. Pode ficar chateado. Então assim, então se vocês falarem pra mim, ó, isso não é uma competição, isso é uma indústria. Aí eu falo, puta, beleza. Há um interesse. Eu retiro o que eu disse. Então, mano, cada um faz por si só, cada um treina por si. A gente não precisa ser referência pra ninguém. Porque foi como eu falei, um Ramon, um Sebum, qualquer um aí
pra ser referência pra uma galera dessa nova, é muito fácil. Os caras têm a mídia, têm a idade, tem tudo. Agora, se pegar um cara desse, um cara como o Valdir, como... Leva uma vida normal. Leva uma vida normal. Consegue manter o shape, consegue manter uma rotina e uma longevidade no esporte, porra, aí eu falo, aí o cara, ele é mais do que uma referência. Ele tem que ser um norte. É isso que eu quero ser, sabe? E você pode ver, esses caras quanto menos vai ser mais, mas enfim. É só uma reflexão aí que eu... Fica aí, vai tá registrado. Então, fica a dica. Fica Quem a dica quiser fazer do um meu... campeonato pra Masters aqui no Brasil e colocar essa galera boa aí. Olha lá e fala lá na sua câmera. Galera, é o seguinte, ó, vou deixar aqui uma reflexão pra vocês que estão aí na diligência de todos os campeonatos, que queira fazer um campeonato pra Masters Pro, e vocês têm todo o recurso pra isso, vocês têm os influenciadores pra isso, que também são Masters. Então vamos fazer um campeonato pra esses caras, porque tem muito cara pro, master, bom, que quer competir, sabe que pode chegar mais longe de onde já chegou e vai fazer bonito lá fora pra competir com os caras lá de fora também. Então vamos fazer um campeonato pra eles, vamos fazer um campeonato aqui. Legal, ficou a dica aí, né? Então é isso aí, meu irmão, muitíssimo obrigado. Mais uma vez, Valdizão, obrigado pelo convite. Pela sua presença, eu amei. Falei sim, deixar, cara. Não, fluiu muito bem, eu gostei. Conseguido abranger todos os assuntos que a galera depois manda nos comentários, que eu vou tentar responder aí a galera que comentar. É isso aí, galera. Um abraço, até uma próxima. Não deixem de me seguir. Aliás, eu vou deixar aqui o Instagram do Carlos, que é... Carlos Claro Pro. Só? É o primeiro que vai aparecer. Carlos Claro Pro. É o primeiro que aparece. É o primeiro. Lá. Não deixe de seguir o canal Bodycast Real. Deixe o seu like e o seu comentário. Até a próxima.